Shalom Église. Paz, igreja. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Lévitique. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Levíticos. Lévitique chapitre 25. Levíticos capítulo 25. Et après on lira 1 Corinthiens chapitre 15. Depois vamos ler 2 Coríntios capítulo 15. Lévitique chapitre 25. Levíticos capítulo 25. Nous lisons à partir du verset 8. Vamos ler a partir do versículo 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ça sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront de même. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque jubileu é santo, será vós. A novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Coríntios capítulo 15. Nous lisons à partir du verset 51 Vamos ler a partir do versículo 51 jusqu'au verset 53. até o versículo 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 15, 51. Eis que aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível seja revestida da incorruptibilidade, e que isto que é mortal seja revista da imortalidade. Ok, nous inclinons notre tête pour la prière. Inclinamos as cabeças para a oração. Dieu, notre Père Céleste, Deus, nosso Pai Celestial, source de toute bonté, de toute grâce, fonte de toda bondade e graça, auteur de la vie éternelle o autor da vida eterna et donateur de tout don excellent. e doador de todo dom Ce excelente. matin, nous retrouvons dans cet endroit pour te dire merci. Nesta manhã nos encontramos neste sítio para te dizer obrigado. Merci pour ta miséricorde infinie. Obrigado pela tua misericórdia infinita. Merci pour tes bénédictions tout au long de la semaine. Obrigado pelas suas bênçãos ao longo de toda a semana. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui a intercédé pour nous. Obrigado pelo sangue de Jesus Cristo que intercedeu para nós. Merci pour le message du temps de la fin. Obrigado pela
pela mensagem do tempo do fim. Merci pour le prophète. Obrigado pelo profeta. Merci pour le retour de la colonne de feu. Obrigado pelo regresso da coluna de fogo. Nous remettons entre tes mains encore, Père. Entregamos na tua santa mão, mas Comme l'a dit Pai, ton prophète, que nous venons à l'église como disse o profeta, que nós viemos à pour igreja demander pardon pour tous nos péchés. para pedir perdão de todos os nossos Tu pecados. nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur. Tu nos conheces mais que nós próprios, Senhor. Vivant dans ces moments très difficiles et compliqués. Diante desse momento tão difícil e complicado, L'âge de l'œuvre rapide. a era de obra rápida, Nous sollicitons ta grâce, Seigneur. nós solicitamos a sua graça, Pardonne Senhor. notre ingratitude dans cette église. Perdão nossa ingratidão nesta igreja. Pardonne nos découragements, Seigneur. Perdão nosso desencorajamento. Pardonne notre pessimisme, Seigneur. Perdão nosso pessimismo, Senhor. Aide-nous à adopter un nouvel élan, Seigneur. Ajuda-nos a adotar um novo diante À de nós, renouveler nos engagements a renovar o nosso engajamento, et notre amour pour toi, Père Céleste. o nosso amor para Ti, Pai Celeste. Et puissions-nous réellement avoir la joie du salut Que possamos realmente ter a alegria da et salvação l'amour pour ces messages que nous avons reçus, Seigneur. e amor nesta mensagem que recebemos. C'est toi qui nous as cherchés, Seigneur. És Tu que nos procuraste, Senhor. C'est toi qui nous as appelés ici, Seigneur. És Tu que nos chamaste aqui, Nous Senhor. te demandons de nous aider à comprendre Nós te pedimos de nos ajudar a entender l'essence de l'accomplissement de toutes ces promesses pour nous, Seigneur. o sentido de cumprimento de todas essas promessas para Le nós. pourquoi de Malachie 4 dans nos vies, dans cet âge. O porquê do Malaquias 4 da nossa vida nesta era. Et que nos vies puissent réellement être à la hauteur de ce que nous écoutons, Père. E que a nossa vida possa estar na medida de tudo que nós escutamos. Bénis les Pai. passages que nous venons de lire, Seigneur. Abençoa a passagem que acabamos de ler. Tu sais combien nous sommes incapables, moi et mon frère, Tu sabes quanto somos incapazes, eu e meu irmão, puisque nous ne sommes pas plus que les autres. porque não somos mais que os outros. Mais cet auditoire croit Mas esse auditório que crê depuis la Pentecôte, que desde Pentecostes tu as placé ton troisième trône dans le cœur humain. tu colocaste seu terceiro trono no Et que coração tu humano bénis l'homme par l'homme. e que tu curas o homem Tu através do rachètes l'homme homem. par l'homme. Tu regasta o homem Tu através parles do à l'homme homem. par l'homme, Tu Seigneur. falas ao homem através do outro homem. Laisse qu'il en soit ici ce matin. Deixa que seja assim nesta À manhã, cause de l'œuvre parfaite du Golgotha, Père. através da obra perfeita Dieu de de William Golgotha. Branham, Deus do William Branham, donne de la vie à ta parole, Seigneur Dieu. como a vida na tua palavra, Marche ici Senhor. ce matin. Anda nesta manhã, Réconforte les faibles, guéris les malades, Seigneur. reconforta os fracos, cura os doentes, Renouvelle Senhor. notre espoir, oh Dieu. Renova nossa esperança, ó Nous Deus. remettons entre tes mains, Père, Nos entregamos entre suas dans mãos, le nom Pai. de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Amen, amen, Amém. amen. Nous pouvons nous mettre, oui. Podemos sentar. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. A todos saudamos no precioso nome de São Jesus Et nous Cristo. sommes reconnaissants à Dieu pour sa grâce envers nous. Somos gratos a Deus pela sua graça para nós. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de la semaine. Lhe dizemos obrigado por tudo que Ele fez para nós ao longo de toda a semana. Et pour sa main sur nous qui nous a gardés aussi. E pela sua mão sobre nós que nos guardou. Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont ici pour la première fois. Saudamos todos bem amados que estão aqui pela primeira vez. Vraiment, pardonnez-nous, le dimanche passé, on était trop rapide, Realmente perdoa-nos, domingo passado fomos tão rápido, un peu tendu à cause de ce qu'on devait apporter. pouco escutado pela segunda vinda trazido. Vu aussi le temps qui était très court, tout ça. E vimos também o tempo que estava tão curto. Et parler aussi beaucoup, sera difficile aux gens de retenir tout ce que vous allez dire. E falar muito será possível das pessoas deparar o que tinham dito. Alors on était tenté, obligé d'abréger certaines annonces. Portanto, fomos obrigados de avançar. Vraiment, pardonnez-nous. Realmente Nous vous perdoa-nos. souhaitons la bienvenue ici, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. E desejamos boas-vindas aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Sentez-vous vraiment à l'aise. Estejam mesmo à vontade. Nous ne sommes pas des branhamistes, nous ne sommes pas ici au nom de William Branham. Não somos branhamistas, cá não estamos reunidos em nome de William Nous Branham. sommes des croyants, nous croyons à la Bible. Somos crentes e cremos na Bíblia. Nous croyons à la promesse de Malachie 4 et les autres promesses aussi dans la Bible. Nós cremos na promessa de Malaquias 4, também outras promessas na Et Bíblia. Dieu a utilisé Branham pour nous ramener ou nous prêcher la Bible. E Deus utilizou Branham para nos levar de volta ou nos pregar a Bíblia. Voilà l'essence de ce message que nous écoutons ce matin. Oui. Eis o sentido desta mensagem que vamos escutar nesta À manhã. nos bien-aimés qui ont travaillé tout au long de la semaine, A nossos bem-amados trabalharam durante toda a tous les semana. différents offices de cette église, laisse que le Seigneur puisse venir richement. Oui. Diferentes ofícios dessa igreja, que o Senhor possa vos abençoar Voilà ricamente. notre programme de cette semaine ici. Eis o nosso programa da semana. Mercredi, jeudi, on aura entretien privé ici. Oui. Na quarta e quinta teremos cá entrevista privada. Donc nous nous approchons de la fin de l'année. Oui. Estamos nos aproximando do fim do ano. Alors, mercredi, jeudi, nous allons recevoir 12 personnes. Jeudi aussi 12 personnes, oui. Portanto, na quinta na quarta e quinta vamos receber 12 pessoas. 12, oui. Quarta, 12 pessoas. A partir Quinta de também 14 12 heures, pessoas. oui. A partir de 14 horas. Donc pour permettre aux frères aussi qui travaillent de se présenter. Voilà, oui. Para permitir os irmãos que trabalham também de se apresentar. Donc, mercredi et puis jeudi, oui. Portanto, na quarta e quinta.
Le reste, continuons-nous à nous préparer, puisque peut-être le mois de décembre sera un peu intense pour les prières. O resto vamos continuar a nos preparar porque o mês de dezembro vai ser um mês intenso de oração. Donc, mercredi, jeudi, Portanto, na quarta e quinta, à partir de 14h sera des moments d'entretien privé. a partir de 14 horas será o momento de entrevista privada. Voilà notre programme de la semaine. Esse é o nosso programa da semana. Et le dimanche, Dieu voulant, on sera ici pour écouter la parole de E Dieu. no domingo, se Deus quiser, vamos estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Et sûrement qu'il n'y aura pas veillée de prière lors de la prise de la Sainte Seine ici, E com certeza que não teremos vigília de oração aqui na Santa Ceia. dans le 31 et puis le 1er janvier. E dia 31 e dia 1 de janeiro. Sûrement, ce sera comme c'était passé l'année passée aussi. Será como foi passado no ano passado. Alors, si vous avez besoin de baptême, Portanto, se precisa do batismo, passez au secrétariat et puis laissez votre nom, tout ça. vai na secretaria e coloca o seu nome. Vous avez besoin de communication, d'information, de brochures, passez au secrétariat. Se precisa de comunicação, informação, brochura, passa na secretaria. À notre secrétariat de l'église. Voilà. A nossa secretaria da igreja. Oui, à peu près 12 heures juste. Aproximadamente 12 horas e Nous ponto. sommes dans notre enseignement sur la grande promesse de Malachie 4. Estamos no nosso ensinamento sobre a grande promessa de Malaquias 4. Nous avons vu les jours du Seigneur, oui. Nós vimos o dia do Senhor, Les jours de vengeance, les jours de purification de la terre. o Oui. dia de vingança, o dia de purificação da terra. Et avant ces jours-là, Dieu avait dit que je vous enverrai Élie le prophète. E antes deste dia, Deus tinha dito que vou vos enviar Elias o Nous profeta. avons vu cet esprit d'Élie dans Élie le Tishbite. Nós vimos esse espírito de Elias no Elias Bita. Et après le départ d'Élie le Tishbite, l'esprit était revenu sur Élisée. E depois da partida do Elias, o Teixebita, o espírito voltou para Eliseu. Une remarque très 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 importante. Uma observação muito importante. Élie le Tishbite était le prophète majeur. Elias, o Teixebita, foi o profeta maior. C'est-à-dire un prophète majeur, c'est celui qui a un message à transmettre au peuple de Dieu. Quer dizer, profeta maior é alguém que tem uma mensagem a transmitir ao povo de Et Deus. Frère Branham dit que Élie était le prophète des nations. Irmão Branham disse que Elias foi o profeta das nações. Amen. Amém. Il y a des prophétiseurs, Há des gens profetizadores, qui reçoivent des visions, há pessoas que recebem écoutent visões, des voix, que escutam vozes, parlent en langue, interprètent toutes ces choses-là. falam em língua, interpretam todas Ce essas sont des coisas. prophètes, nous croyons en cela, ils doivent être dans l'église locale, São profetas, nós cremos que tem que estar na igreja local, dans le corps de Christ. no corpo de Cristo. Mais un prophète majeur, Mas profeta maior, à part la capacité d'interpréter ou de prophétiser, excepto a capacidade de interpretar ou de il profetizar, reçoit le message de Dieu pour cette génération. ele recebe a mensagem de Deus para essa geração. Amen. Amém. Il apporte l'interprétation de la parole pour ce temps-là. Ele traz a interpretação por esse tempo ali. Et on ne peut pas avoir deux prophètes majeurs pour une génération. Não pode se ter dois profetas maiores numa geração. Par génération, ici nous parlons d'un âge de l'église. Pela geração, nós falamos de uma era da igreja. Donc Élie le Tishbite était prophète majeur. Portanto, Elias o Teixebita era profeta maior. Quand cet esprit-là était retourné sur sur Élisée, Quando esse espírito voltou para Eliseu, cet esprit avait fait d'Élisée un prophète majeur. esse espírito fez de Eliseu profeta maior. Des années après, cet esprit était retourné sur Jean-Baptiste. Anos após, esse espírito voltou sobre João Et Batista. cet esprit avait fait de Jean-Baptiste un prophète majeur. E esse espírito fez de João Batista profeta maior. Amen. Amém. Donc moi, je suis prophète majeur Portanto, eu sou profeta maior avec l'esprit d'Élie. com o espírito de Elias. Maintenant, je t'appelle, toi tu es comme dirait Batamangala, petit nanga confiance. Agora eu te chamo, como dizem pessoas de Mangala, mo confiança. J'ai pris pour toi, tu as cet esprit-là d'Élie. Non, non, non. Eu oro para ti, você tem aquele espírito de Elias? Não. Tu peux être mon pasteur associé, mon diacre, tout ce que vous voulez là. Pode ser o meu pastor associado, o diácono, tudo que você Mais quiser. l'esprit-là d'Élie, Mas aquele espírito aí do pour que cela Elias, vienne sur toi, para que aquilo venha sobre c'est ti, par rapport aux promesses de la Bible. aquilo é em relação à promessa da Et Bíblia. Dieu a utilisé cet esprit-là 5 fois. E Deus utilizou esse espírito aí 5 5, vezes. c'est le chiffre de grâce selon les mathématiques de Dieu. 5 é o número da graça segundo a matemática de Deus. Amen. Amém. 2000 ans après, le même esprit est retourné sur William Marion Branham. 2000 anos depois, o mesmo espírito voltou sobre William Marion Branham. Cet esprit a fait de William Branham un prophète majeur. Esse espírito fez de William Branham profeta maior. La 4e fois. Quarta vez.
Et après William Branham dit, E depois do William Branham disse, cet esprit retournera tout droit chez les Juifs esse espírito vai voltar diretamente pour la Deus. 5e et la dernière fois. Para a quinta e a última Il vez, sera chez les Juifs que será sobre os judeus, pendant les 3 ans et demi de la tribulation contando 3 anos e meio da tribulação, pour clore le Nouveau Testament chez les Juifs. para terminar o Novo Testamento sobre os judeus. Chez les nations, Sobre as nações, cet esprit ne retournera plus sur quelqu'un d'autre. esse espírito já não vai voltar a uma outra pessoa. La 4e fois, c'est William Branham. A quarta vez é William Branham. Et la 5e et dernière fois, ce sera quand il retourne avec Moïse et Élie chez les Juifs. E a quinta e a última vez será quando ele vai voltar lá nos judeus sobre Elias e Moisés. Point. Ponto. Amen. Amém. Donc, William Aaron Branham, d'après Malachie 4, Portanto, William Aaron Branham, segundo Malaquias 4. Jean-Baptiste, c'était Malachie 3, oui. Desculpa. Jean-Baptiste, c'était Malachie 3. João Batista era Malaquias 3. Et après William Branham, E depois do William Branham, après l'enlèvement, depois do arrebatamento, cet esprit retournera encore là chez les Juifs. esse espírito ainda vai voltar lá nos judeus. Et Branham dit que cet homme-là, ça sera un juif israélien. E irmão Branham disse que esse homem será judeu israelita. Celui qui va prêcher chez les Juifs avec Moïse. Là. Ele que vai pregar lá nos judeus com Ça Moisés. sera un juif israélien. Será judeu israelita. Celui qui prêche chez les nations aujourd'hui, O que prega sobre as nações hoje c'est un homme des nations. é o homem das nações. Si vous voulez connaître son pays, Se você quiser conhecer seu regardez país, seulement là où le soleil se couche. olha somente lá onde o sol se repõe. Le soleil ne se couche jamais en Afrique, non. O sol nunca se repõe na África, não. Le soleil se couche en Occident. O sol repõe-se lá no Comme Ocidente. l'éclair part de l'Orient en Occident. Desculpa. Comme l'éclair. Como eclaira as estrelas. Ou como relâmpago, sim. Parte do Oriente ao Ocidente. Donc, cet esprit-là, Aquele espírito à la aí, fin, va oindre un homme des nations en Occident. no fim, vai ungir o homem das nações no Ocidente. Il ne va pas prêcher les Juifs, non. Já não vai pregar os judeus, não. Frère Branham voulait se rendre en Israël. Irmão Branham queria ir no Israel. Arrivé en Égypte, Chegando lá no Egito, Jésus a dit que Israël, ce n'est pas encore l'heure. e Jesus disse que em Israel ainda não é a hora. Retourne. Volta. Israël sera évangélisé après l'enlèvement. Israel será evangelizado depois do Et arrebatamento. ils vont se convertir en un seul jour. E vão se converter num só dia. Les 144 là. Os 144 Ce n'est aí. pas comme nous, Dieu traite avec des individus comme ça. Não é como nós, Deus trata com indivíduos, não. Dieu traite avec Israël comme un peuple. Deus trata com Israel como Mais nous, povo. les nations, il traite avec nous comme des individus. Mas para nós, as nações tratam conosco individualmente. Ce sont des dans la même famille. Se são 10 numa só família, Dieu retire 2 personnes, le reste à Tiki Bango. Deus tira 2 pessoas, o resto deixa Il prend assim. papa à Tiki maman. Ele toma o pai e deixa a mãe. Sa souveraineté. É a sua Mais soberania. Israël, c'est comme une nation. Mas Israel é como uma nação. Je crois que ce n'est pas compliqué. Hein? Eu creio que não é C'est complicado. très simple. É tão Mais c'est simples. ça la base du message. Mas é esta a base da Vous ne pouvez pas mensagem. dire que vous avez le Saint-Esprit Você não pode dizer que tens o et Espírito Santo contester ces postulats ici. Non. e contestar essas coisas, não. Là, vous avez un Saint-Esprit à false. Aí tu tens um Espírito Santo falso. Ça veut dire Isto quer au dizer, niveau de l'esprit. no nível do Mais Espírito, âme vacille. mas a alma está vazia. S'il est dans l'âme, Porque se tiver na il ne va alma, pas contester ces vérités ici. não vai contradizer esta La verdade aqui. manifestation du Saint-Esprit aujourd'hui, A manifestação do Espírito Santo c'est le hoje ministère de l'an d'Apocalypse 18. é o ministério do anjo do Apocalipse 18. Et ce temps d'Apocalypse 18, c'est Malachie 4. E este anjo do Apocalipse 18 é Malaquias Quand 4. il dit quelque chose, Quando diz alguma comme coisa, le dit l'apôtre Paul, como diz o apóstolo Paulo, s'il y a quelqu'un qui est spirituel parmi vous, se alguém quer vocês, le Saint-Esprit doit commencer par te dire que aujourd'hui, l'autorité spirituelle de l'âge, c'est William Branham. o Espírito Santo vai te dizer que hoje a espiritual suprema é o Espírito Santo da era. L'autorité spirituelle de l'âge, Que hoje a autoridade espiritual da era é o c'est William William Aaron Aaron Branham. É o William Aaron Branham. Donc, le Saint-Esprit doit commencer par te dire ça. Portanto, o Espírito Santo tem que começar por te dizer Vous isto. avez un don de songe, de vision, d'écoute, de voix, c'est très bien. Tu tens dom de sonho, visões, escutar voz, Si tudo c'est bem. un véritable don, ça doit être subordonné, vassalisé au ministère de William Branham. Se for dom, tem que ser subordinado e controlado no ministério do William Branham. C'est ça l'ordre divin. Esta é a ordem divina. Amen. Amém. Amen.
Donc, il y a Élie le Tishbite. Elias, o Tishbita, Il y a un jeune homme quelque part. há homem, alguns. C'est un d'abord croyant du message. Primeiro era crente da mensagem. Il est dans un certain pays d'Afrique. Pas l'Afrique centrale, Não África Central, mais quelque part dans l'Afrique, oui. mas alguns na África. Et puis il avait beaucoup de dons, de grands dons de vision, tout ça. E ele tinha muitos dons, grandes dons de visão. Prophétisé. Ele profetizava. Une fois devant lui, il te dit, tu es tel, tu viens de tel endroit, ainsi de suite. Uma vez diante dele, ele diz, você tal e você fulano, veste no Après, sítio il a tal. commencé à dire que lui aussi, il a l'esprit d'Élie. E depois ele começou a dizer que ele também tem o espírito dele. On lui dit, non, mais il n'y a que 7 messagers. Mas eles disseram, não, tem 7 Il dit, mensageiros. non, il y a 7 messagers célestes. Ele disse, não, há 7 mensageiros celestes. Mais Dieu continue à oindre déjà, puisque William Branham est déjà mort. Mas Deus continua a ungir as pessoas porque William Branham já morreu. O que você quer? O que é que tu queres? Pessoas ficar só assim, sem um profeta, sem um mensageiro, não. Então, se acabam a profeta, só mensagem. Deus me mandou como guia, para guiar a esposa nesses últimos tempos. Deus colocou a guia, põe Escuta o que o Uma irmão Branham esposa disse. nem. Écoutez ce que o Branham dit. Escuta que o irmão Branham disse Que le chiffre 6, c'est le chiffre d'achèvement. que o número 7 é o número de acabamento. Il dit à l'interprète, ce n'est pas William Branham qui envoie des prophètes. Ele diz ao intérprete que não, William Branham que envia os C'est un profetas. être mortel comme moi. É um ser mortal como eu. C'est un collègue de service comme moi. É um colega de serviço como Ngana eu. solo banabino nakuta ni nanzamba tini nga vocês vão duvidar por quê? Eu estava a dizer que eu encontrei o Deus me enviou. Por que vocês estão a Wana o pengui déjà. Oui. Você já está retrogradado. Et il y a des gens qui sont autour de lui puisque quand il prophétise, ça, il se fâche bien. E há pessoas que estão à volta deles quando ele profetiza. Isso faz bem. Il a des visions véritables. Há visões verdadeiras. Il dit Branham c'est un prophète, il a fait son temps, il est déjà parti. Ele disse que Branham é o profeta, fez seu tempo, já partiu. Moi je suis prophète, tout ça. Profetas. Je suis aussi loin de l'esprit d'Élie. Eu estou ungido do espírito Alors de le Elias. 7e messager dont la Bible parlait là, Branham ne comprenait pas très bien. Agora esse mensageiro que a Bíblia falava, Branham não entendia muito C'est le bem. 7e messager céleste. É o 7 mensageiro Ils celeste. ne sont que 7. São somente 7. Alors c'est le 7e qui oint des gens par-ci par-là. tout ça. Agora, é o 7º que unge as pessoas aí a Lui, rolar. il m'a oint pour cette contrée de l'Afrique ici. Ele me ungiu para esse contrato de África aqui. Quand Dieu envoie un prophète, c'est pour toute la planète. Quando Deus envia um profeta para todo o planeta. Au ciel, il n'existe pas de prophète pour Naba Congo, pour Naba Luba, tout ça, non, non. No céu não existe profeta para Bakongo e para Baluba, não. Le prophète vient pour toutes les nations. O profeta vem para todas as nações. Il est pasteur de l'âge. Ele é pastor da era. Tous les catholiques qui vivent dans cet âge ici, Todo católico que vive nesta les era aqui, kimbanguistes, les protestants, ils seront jugés par le message de William Branham. os quimbanguistas e protestantes serão julgados pela mensagem do Branham William dit Branham. que Dieu va m'utiliser comme son témoin dans ce temps de la fin. Irmão Branham disse que Deus vai me utilizar como seu testemunha nesse tempo Quand do il fim, va juger cette génération. quando ele vai julgar esta geração. Il y aura des gens qui vont prophétiser, Haverá pessoas que vão qui vont profetizar, opérer des miracles. que vão operar milagres. C'est très bien. Isto é muito bom. Un prophète majeur de première importance. Mas profeta maior de primeira importância, Non, seulement un seul. somente só. Pas Joseph Branham, non. Não Joseph Branham, não. Joseph Branham, c'est un prophète mineur. Joseph Branham é profeta menor. Il fait un très grand travail. Ele faz grande Que trabalho. Dieu le bénisse pour ce grand travail ici. Deus abençoe por este grande trabalho. La continuité du ministère de William Branham. A continuidade do ministério do William Branham. Mais il n'a pas un message à donner à l'épouse. Mas não tem uma mensagem a dar à esposa, não. Je crois que je répète fort Branham. Eu creio que repito, irmão Branham. Oh, le Amém. Saint-Esprit vous rend libre. O Espírito Santo vos rende Vous livre. n'êtes pas populaire, mais libre. Vocês não são populares, mas livres. Amen. Amém. Pour la 4e fois, c'est William Branham. Pela quarta vez, o William Branham. William Branham est parti plus de 40 ans. William Branham partiu mais de 40 anos. Totika la cabo et tout ça. Vamos ficar somente assim? Oui, après Moïse, il y avait Josué. Sim, depois de Moisés, Josué. Branham dit Josué, c'est le Saint-Esprit dans l'église. E Branham disse que Josué é o Espírito Santo na igreja. Où est ce Dieu-là qui opérait de puissants miracles du temps de William Branham? Onde está esse Deus que operava grandes milagres no tempo de William Branham? C'est Dieu-là qui guérissait les malades Esse de manière Deus- puissante. Que curava doentes. Branham dit, Irmão Branham disse dans Réveiller Jésus, tout ça. em despertar Tous Jesus. ces miracles dans son ministère, Todo esse milagre no seu toutes ministério, ces prophéties-là, toda essa profecia c'était aí, pour attirer l'attention des gens.
para chamar a atenção às qu'ils pessoas. écoutent ces messages ici. Que eles escutam essa mensagem La aqui. chose est la plus importante. A coisa mais Alors cette importante. puissance-là qui guérissait les malades, Agora esse poder que curava cette os puissance-là doentes. qui discernait les pensées des cœurs des gens, Esse poder que discernia o pensamento do coração das se pessoas. repose dans les paroles que vous écoutez ici. Aquilo se repousa na palavra que você está Elle escutando aqui. s'introduit dans l'épouse. Aquilo se introduz na Elle est esposa. en sommeil et elle se prépare. Aquilo está dormindo, está se Bon, preparando. maintenant m'explique. Irmã Brana me Il explica. dit Jésus était quelque part Ele disse que Jesus estava au ao bord bord de la rivière. lá. Il prêchait, les disciples étaient là. Ele pregava, os discípulos Il estavam aí. guérissait les malades. Eles curavam os Il doentes. discernait les pensées des cœurs des gens. Discerniam o pensamento do C'était coração un das grand pessoas. réveil. Era um grande reavivamento. À la fin de ce réveil-là, No fim desse c'est reavivamento ça la aí, fin de l'année 62-63. só foi sim o fim do ano Il a dit à 62, Pierre, 63. approchez votre barque. Ele disse a Pedro, aproxima o Jésus de barco. Nazareth. Jesus de Nazaré. Il est monté à bord de cette barque-là. Ele subiu nesse barco Il a aí. dit à Pierre, commence à ramer maintenant. Ele disse ao Pedro, começa agora a manejar Le o même Jésus qui barco. opérait les miracles là, O mesmo Jesus que operava qui milagre aí, ressuscitait les morts. que ressuscitava Abraham dit mortos. qu'il était dans la barque endormi. Barnab disse que ele estava no barco dormindo. Il dit c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ele disse, é o que se passa hoje. La puissance là pénètre la barque de votre corps. Aquele poder penetra o barco dentro do vosso Mais corpo, elle s'endort. mas aquilo está dormindo. Abraham dit Jésus dormait pourquoi? Barnab disse que Il Jesus dormia concentrait ses efforts. porque ele estava concentrado os seus Puisqu'il esforços, y avait un grand travail devant là. porque tinha um grande trabalho Le diante fou dele. de Gadara. Aquele maluco de Un Gadará, homme qui était possédé de milliers de démons. homem que estava possuído com milhares de Alors ce qu'il demônios. avait fait avant c'était très bien. Agora aquilo que ele fez antes era Mais muito la bom, grande confrontation était devant là. mas a grande confrontação estava Voilà diante dele. pourquoi il s'est reposé. Por isso é que ele estava Toutes repousado. les églises du monde entier, Toda a igreja do mundo toutes inteiro, les armées du monde entier todo o exército do mundo inteiro vont se former, se réconcilier vão se formar e se dans le reconciliar Conseil mondial des églises. no Conselho Mundial. Et la religion et l'État devenaient une seule chose O Estado e a religião tornar uma só pour coisa, combattre des gens qui vivent ces messages ici. para combater as pessoas que vivem Alors essa la mensagem. puissance là qui opérait dans William Branham Agora, aquele poder que a operava no William changé de forme. mudou de forma. Cette puissance s'endorme dans les paroles que vous écoutez. Aquele poder está dormindo na Elle palavra que você está pénètre escutando. l'épouse. E aquilo penetra a Puisqu'il y a des esposa. saints qui sont dans les dimensions. Porque há santos que estão nas Ils dimensões, attendent la résurrection. que estão à espera da ressurreição. La puissance là s'endort. Aquele poder está dormindo. Mais nous le réveillons de temps à autre. Mas nós o despertamos de um Maître tempo a outro. Mongengo, nous périssons. Mestre, acorda que nós estamos Il se réveille, il calme les choses, il s'endort encore. E ele acorda, acalma a tempestade Il e se depois dorme réveille, il te novamente. guérit, il s'endort encore. Ele acorda, te cura e dorme. Il consacre ses forces. Ele está concentrado no seu esforço. Toutes les armes que vous voyez par-ci par-là, là. Todas as armas que você está vendo aí, Toutes les unités là, de policiers du monde entier, todos esses unitários de policiais do mundo ils inteiro, vont se liguer contre l'épouse. eles vão lutar contra a esposa. Bakosangana bango nyonso contre l'épouse. Eles vão se juntar todos eles Toutes contra a les esposa. religions du monde entier. Toda a religião do mundo inteiro. La pression sera tellement forte A pressão será tão que forte nous allons abandonner nos maisons. que nós vamos abandonar nossas Ces casas. lieux ici, n'en parlons même pas. Esse lugar até não se Você fala. também congrega ali? Não, eu não, não, não. Eu pensava que não tem aí. Costuma vir, só ouvir e... Mas eu não sou um deles. Ça sera difficile. Isso será tão Au marché, il difícil. n'y aura pas moyen d'acheter des histoires. O marché não será Madame dit que haverá tout meu ce para qui comprar fera tudo. l'homme social, O irmão me disse tudo que faz o homem social. Bilamba, Mituka, Banini seront ravis. Roupa, carros, tudo eles vão receber. Nous allons tout abandonner, to kimi bisika ko bomba na. Vamos abandonar e vamos ir num sítio escondido. Et bisika to bomba na tozo prier Naquele sítio que nós vamos se esconder orando. sans rien. Sem nada. To koma na suka na suka. Vamos chegar mesmo no fim. Na suka na suka. No fim mesmo. Vous êtes là escondido avec des enfants, mon mwana dismaya nzaleleki. Você está escondido com a sua criança e vê seu filho desmaiando através da Force fome. fili. A força Alors acaba. grito ko beta wana. Agora aquele grito que nós vamos dar. Abraham m'a dit rappelez-vous É que Banam disse, la lembrai-vos. création des écureuils. A criação dos esquilos. Rappelez-vous la Lembrai-vos. tempête qui s'était arrêtée. A tempestade foi parada. Rappelez-vous Lembrai-vos. la guérison de Méda. A cura da Rappelez-vous mesa. de deux enfants d'Atirite. Lembrai-vos das duas crianças da triade. C'était qu'un avant
avant-goût. Aquilo foi antegosto. En ce moment-là, Naquele quand momento nous aí, serons vraiment à la fin, quando nós vamos chegar nous mesmo allons no fim, crier Sikatobomba na nós hora. vamos gritar naquele sítio Et escondido. cette puissance va se réveiller E maintenant. aquele poder vai se despertar La agora. terre va trembler. A terra vai tremer. Exactement comme les disciples. Exatamente como Dans discípulos. Actes chapitre 2, No Atos ils capítulo étaient dans la 2, chambre haute. ele estava no Ils cenáculo. attendaient le Saint-Esprit. Ele estava à espera Le do Espírito Saint-Esprit était Santo. descendu. O Santo C'est ce desceu. qu'on a aujourd'hui. É que nós Ils ont temos commencé hoje. à prêcher. Eles começaram a Mais pregar, quand la pregar. persécution avait commencé, Mas quando a perseguição começou, c'était difficile. aquilo foi tão On a pris difícil. Pierre et Jean. Tomaram Pedro e Os João. abatidi biso kala boka di. Ou João nos mandaram Chicote. chicote para Et ele. nous ne serons pas. Eles disseram não, não vamos chegar Basangani aí. esika moko bakria makasi. Eles juntaram no mesmo sítio, La Bible dit gritaram que fortemente. la terre tremblait esika A Bíblia bazalaki. diz que a terra C'est ce qui se mexia. fera avec nous. É o que vai se fazer Nous allons conosco. crier. Nós vamos Et à gritar. ce moment-là, ça sera le dernier tremblement de terre qui fera tomber la ville de Los Angeles. E naquele momento será o último terremoto que vai deixar cair a cidade de Los Nous allons Angeles. sortir des fenêtres Nós vamos sair das et janelas affronter ces armées-là. e enfrentar esse On dit que les exército gens aí. vont apparaître et disparaître. Não me disse que as pessoas vão Nous allons aparecer e traverser des desaparecer. murs. Nós vamos Nous allons atravessar os créer de la muros. nourriture. Nós vamos criar Le monde alimento. va bouger. E o mundo vai Il faut que mexer. les musulmans connaissent ce E jour-là. mamãe me disse que os muçulmanos conhecem Il esse dit les dia vrais aí. musulmans, Ele disse que o verdadeiro ils verront muçulmano, des enfants de Dieu sur la terre. eles vão ver filhos de Deus sobre a Dans terra. un temps très court. Num tempo tão Alors, longola curto. messager nyonso ya falso. Agora tira aquele todo mensageiro Landa falso. chemin ya Nzambe. Amen. Segue o caminho de Deus. Je Amém. vous enverrai Élie le prophète Eu vos enviarei Elias o profeta avant le jour de l'éternel. antes do dia do Senhor. Quatrième fois pour les nations, Quarta vez para as nações c'est William Marion Branham. é William Maro Branham. Après l'enlèvement, Depois do arrebatamento, ça sera avec Moïse et Élie. Tu sais. será com Moisés e Elias. Je crois que c'est très simple. Oui. Eu creio que é tão simples. William Branham, William Branham, son ministère à lui, o seu ministério ce n'était pas de bâtir des églises, não era de edificar as mais de igrejas, déposer des ingrédients pour ces grands affrontements. mas para depositar ingredientes para essa grande confrontação que está em frente. Amen. Amém. Et la dernière fois, ça sera en Israël. E a última vez se fará no Israel. Si vous aimez tellement ce ministère-là, Se você ama tanto esse ministério, attendez seulement après l'enlèvement, vous verrez le même ministère là. espera depois do arrebatamento, vai ver o mesmo Il ministério. ne viendra pas avec quelque chose de neuf, non. Ele não vai vir com uma outra coisa nova, Il não. va seulement témoigner ce que nous écoutons ici. Vão vir somente testemunhar aquilo que estamos a escutar. Pendant les 3 ans et demi. Durante 3 anos e meio. Cet Élie fera deux choses. Esse Elias fará duas coisas. Élie de Malachie 4, Elias de Malaquias 4. ramener le cœur des enfants au Père. Renovar o coração dos filhos aos pais. Deuxièmement, révéler les 7 mystères de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Segundo, revelar esse mistério de 7 trovões do Apocalipse 10. Ce sont ces mystères-là qui sont contenus dans le livre de la Révélation. São esses mistérios que estão contidos no livro da Revelação. Le livre des 7 sceaux. O livro de 7 selos. Voilà comment on avait entamé le livre des 7 sceaux, tout ça. E como é que se suspendeu o livro de 7 selos? Qui est appelé aussi le livre de la rédemption, Que é chamado também o livro da redenção. le livre de vie, O livro de vida. ou le livre du 7e sceau. Ou o livro do 7º selo. C'est le même livre. É o mesmo livro. C'est-à-dire le livre-là contient le plan entier de la rédemption. Quer dizer que aquele livro contém um plano inteiro da Les noms redenção. de tous les se trouvent dans ce livre-là. O nome de todos os eleitos se encontra neste livro. La aí. rédemption de l'homme. A redenção do homem. C'est-à-dire comment ramener l'homme à sa position originale. Que é como levar o homem à sua posição original. L'état dans lequel se trouvait Adam avant la chute. O tempo na qual se encontrava Adão antes da queda. Le niveau de communion qu'il avait avec Dieu. O nível de comunhão que ele tinha com Deus. C'est Dieu qui était entré en Adam. É Deus que tinha entrado no Adão Il donnait des noms à tous les animaux ainsi de e suite. dava nome a todos os animais. C'est Dieu qui parlait de sorte que les paroles de Dieu et d'Adam c'était la même parole. É Deus que falava que a palavra de Adão de Deus é a mesma palavra. Ramener cette communion-là dans l'église. Renovar essa comunhão aí na igreja. Donc le plan de toutes ces choses-là, Quer dizer, o plano de todas essas le coisas. rachat des poissons, des animaux, de la terre, O resgate dos peixes, dos animais da terra. des végétaux, tout ça, Dos vegetais. se trouve dans ce livre-là. Se encontra neste livro On a aí. vu que ce livre-là, c'est la Bible. E nós vimos que esse livro aí é a Bíblia. La Bible a deux parties. A Bíblia tem duas La partes. partie la plus importante, c'est le Nouveau Testament. A parte mais importante é o Novo Testamento. L'Ancien Testament, c'est juste l'image du Nouveau Testament. O Antigo Testamento é somente a imagem do Novo Donc le Testamento. livre-là, c'est le Nouveau Testament. Tout ça. Este livro aí é o Novo Testamento. Il est aussi appelé le livre
d'intercession. Também é chamado de livro de intercessão. Pourquoi le livre d'intercession? Por que livro de intercessão? Puisque le nom des élus se trouvait dans ce livre-là. Porque o nome dos eleitos se encontra neste livro. Alors Jésus intercédait en faveur de ces élus-là. Então Jesus intercedia a favor desses Ce eleitos. n'est pas un livre à 4 angles comme le nôtre ici, non, non, Não é non. um livro com 4 ângulos como o nosso, Mais não. ce sont des rouleaux. Mas são rolos. Donc, ce que nous avons ici sur la terre, Esse que nós temos aqui na terra. il y a une autre Bible Há uma outra Bíblia là au ciel. lá no céu. C'est sous forme de rouleaux. É sob forma de Et rolo. cette Bible-là n'a que 7 parties. E essa Bíblia tem somente 7 partes. 7, c'est le chiffre complet de Dieu. 7 é o número completo de Deus. C'est le chiffre de la perfection. É o número da perfeição. Alors ce sont 7 rouleaux enroulés l'un autour de l'autre. Tout ça. Então são 7 rolos enrolados uma a outra. C'est ça le livre de la rédemption. É este o livro da Donc redenção. ce sont des rouleaux fermés. Portanto, são rolos fechados. Pendant à peu près 2000 ans, le livre-là était fermé. Durante aproximadamente 2000 anos, esse livro estava C'est-à-dire, les fechado. rouleaux-là étaient fermés. Que aqueles rolos estavam Vous fechados. pouvez ouvrir ces Bibles ici. Você pode abrir essa Bíblia Vous voyez aqui. les agneaux avec les maçaques comme ça. Você vai ver o cordeiro com chifres assim. L'ange, je ne sais pas, avec 10 mètres comme ça. Anjo, não sei, com 10 metros. Ça, ce sont des symboles. Isto são símbolos. Mais le contexte, l'interprétation de ces symboles-là, c'est fermé, gardé en Dieu lui-même. Mas o contexto, a interpretação desses símbolos se guardava no Deus ele próprio. Voilà pourquoi les gens ont cherché à sonder ces livres ici. Isso porque as pessoas procuraram sondar este livro Ils ont même aqui. créé des universités théologiques. Eles criaram até mesmo universidades Mais teológicas. personne ne pouvait comprendre ces livres. Mas ninguém podia entender este livro. C'est Dieu lui-même qui détenait le contexte de ce livre. É Deus ele próprio que tinha o contexto desse Il livro. faut vraiment dire que Dieu a donné le texte, c'est ça l'écriture. Irmão Branham disse que Deus deu o texto, essa C'est à la escritura. portée de tout le monde. Même un ganga peut avoir ceci. Isto leva-se a todo mundo, mesmo o curandeiro pode ter isso. Mais le contexte, il a gardé pour lui seul. Mas o contexto ele guardou somente para ele. Les gens pouvaient ouvrir la Bible et regarder et ne pouvaient comprendre. As pessoas podem abrir o Bíblia e olhar e não Alors entender. voilà pourquoi Jésus était là pendant à peu près 2000 ans, 2000 Agora, ans, isso porque Jesus estava aí aproximadamente 2000 anos, intercédant avec son propre sang intercedendo com seu próprio sangue, à cause de l'ignorance des gens. através da ignorância das gentes. Je crois que c'est très clair. Oui. Eu creio que está muito C'est ce claro. que Fabraham dit dans la prédication, la brèche. É o que o Mambana disse na pregação a brecha. À cause de l'ignorance des gens. Através da ignorância das Il y avait seulement pessoas. une partie de la connaissance, Tinha somente uma parte do une partie conhecimento. de la connaissance. Uma parte do La conhecimento. connaissance parfaite était gardée par Dieu lui-même. E o conhecimento perfeito era guardado por Deus ele Voilà próprio. pourquoi des grands hommes de Dieu tels que Martin Luther, É isso porque grande homem de Deus como Martinho mais ils Luther pouvaient baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. podia batizar o nome do Filho para o Espírito Ils Santo. pouvaient prendre de la bière après la prédication. Ele podia beber cerveja depois da pregação. Ah. Et Wesley et les autres, puisqu'ils avaient une connaissance limitée. E Wesley e os outros porque tinham conhecimentos Alors limitados. Jésus savait que les sceaux n'étaient pas brisés. Agora, se Jesus sabia que os selos ainda não estavam Tant desatados, que les sceaux ne seraient jamais brisés, enquanto que os selos não serem desatados, personne n'atteindrait la perfection. ninguém vai atingir a perfeição. Alors, il était là intercédant pour l'ignorance des saints pendant les âges de l'Église. Portanto, estava intercedendo através da ignorância dos santos durante a vida da Je igreja. crois que c'est très clair, Papa Andai. Eu quero que está muito Qu'est-ce claro, que c'est qu'un Papandai. croyant du message du temps de la fin? O que é um crente da mensagem do tempo do fim? Vous qui êtes croyante du message du temps de la fin. Vocês que são crentes da mensagem do tempo do fim. Jésus dit que Jesus disse que aqueles que deram pouco, Deus também vai lhes pedir quand on pouco. prend une jeune fille du temps de Luther, par Quando exemple, toma-se uma moça no tempo de Luther, por ces exemplo, épreuves, ces tentations à elle dans son temps-là, as suas provas e tentações, ela naquele tempo, c'est différent de tes tentations, toi. é diferente das suas tentações. Puisque elle ne connaissait pas beaucoup de choses. Porque ela não conhecia muita Et coisa. Dieu ne sera pas aussi rigoureux vis-à-vis d'elle. E Deus também não será tão rigoroso diante Mais pas dela. na yo nzamba la même elongi ya bomba que pas ya Moïse. Mas a ti Deus mostrou mesmo a cara que ele escondeu Ce a qui Moisés. manquait au message de Luther, Dieu te l'a dit. O que faltava a mensagem do Luther, Deus te disse. Les 7 rouleaux sont désenrôlados comme ça. Aqueles 7 rolos se desenrolaram Tu as assim. une connaissance parfaite. É o conhecimento Et perfeito. Abraham dit que Dieu nous demandera beaucoup de choses. à E nous. Abraham disse que Deus vai nos pedir muita coisa. a nós. Et Dieu voulant, je ne sais pas si on va le voir, il dit que non, même leur perfection dépend de nous. Tout Se ça. Deus quiser, vamos ver. Mamãe disse que mesmo essas perfeições Voilà pourquoi dependem de nous nós. qui sommes dans le message, É isso porque nós que estamos na nos mensagem. épreuves, nos tentations, c'est plus que Yabasenye Sokalawana. As nossas provas e tentações é mais do que todos os santos
Puisque Dieu a antigamente. beaucoup investi tout ça. Porque Deus tanto Et investiu. le diable sait la teneur, la puissance de ce que nous écoutons. E o diabo sabe a importância daquilo que nós escutamos. Voilà pourquoi il vous combat plus que n'importe quel croyant. Tout ça. É isso porque vos combate mais do que qualquer outro Mais quem. Dieu attend de vous de beaucoup de choses. Tout ça. Mas Deus espera de ti muita coisa. Il sait ce qu'il est en train de s'aimer dans votre cœur. Ele sabe o que está semeando no seu coração. Puisqu'il y a la loi de la reproduction. Porque a lei da reprodução, Personne ne peut détruire ou desfaire cette loi-là. Tout ça. ninguém pode destruir ou desfazer essa lei aí. Chaque semence reproduira selon son espèce. Cada semente vai produzir segundo a sua Alors, le espécie. livre d'intercession, Agora o livro da intercessão, c'est-à-dire que les saints étaient là. quer dizer que os santos estavam Leur aí, nom dans ce livre-là, os seus nomes naquele lui, livro, il était en train d'intercéder tout ça. ele estava intercedendo. Donc, les sceaux-là, ce sont des rouleaux. Agora aqueles selos aí são rolos, Donc, ce sont des rouleaux de parchemin. portanto são rolos Il y a pergaminhos. des écrits à l'intérieur de ces sceaux-là. Há escrita no interior desse Ou selo, sur ces rouleaux-là, tout ça. ou sobre esse rolo aí, Le droit à telle ou telle chose. o direito a tal Le droit à coisa, telle ou telle chose. o direito a tal ou tal Mais coisa. c'est enroulé comme ça. Mas enrolado assim, Personne ne peut lire ce qu'il y a à l'intérieur. ninguém pode ler o que está no Et interior. c'est scellé au-dessus ici. E selado por cima Après, il y a dela. un autre rouleau encore. E depois há outro Après, il y a un autre rolo. rouleau. 7 Depois há rouleaux outro comme rolo. ça. 7 rolos assim. Pendant les âges, c'était fermé comme ça. Durante as eras estavam fechados. Et personne ne pouvait le comprendre. E ninguém podia entender. On a vu que qu'est-ce que c'est qu'un sceau? E nós vimos o que é um selo. Le sceau, c'est le titre de propriété. O selo é o título de Donc, propriedade. les noms des élus qui sont dans ces rouleaux-là, Agora o nome dos eleitos estão nesse des gens rolo aí. pour lesquels Jésus était mort, Há pessoas em que na qual Jesus morreu, mais il n'a pas encore revendiqué ce sujet-là. mas ainda não reivindicaram esse sujeito Puisque aí. c'est vrai, il était mort, il avait versé son sang, il avait payé les prix, Porque é verdade que ele morreu, derramou seu sangue e pagou preço. mais l'œuvre de la rédemption n'était pas encore terminée. Mas a obra da redenção ainda não tinha sido Alors il terminada. continuait à travailler là au ciel avec son propre sang Agora ele continua a trabalhar lá no céu com o seu próprio et sangue. il travaillait encore aussi sur la terre sous forme du E Saint-Esprit. também trabalhava cá na terra sob forma do Espírito À Santo. la fin de l'intercession, No fim da intercessão, il doit réclamer ce sujet-là. ele tem que reclamar dos Des gens eleitos. pour lesquels lui, Jésus, était mort. As pessoas em que na qual ele, Jesus, morreu para C'est ele. ça le sceau. É este o selo. C'est ça, ces rouleaux-là, tout ça. É este esse rolo aí. Donc ce sont 7 rouleaux. Portanto, são 7 Même rolos. ce langage, c'est un langage symbolique, tout ça. Mesmo essa linguagem é uma linguagem simbólica. Dans le temps passé, on passait des temps à expliquer des symboles, tout ça. No tempo passado, e passamos tempo a explicar os tipos Non, de ce sont des símbolos. symboles. Não, são símbolos. Quand vous serez au ciel, Babanzambe, là, ça n'a pas rouleau, oh, quoi de rouleau, tout ça. Quando você está, Deus mostra-me aquele rolo, vai dizer quais Ce sont rolos. des symboles. São símbolos. Donc dans le temps passé, on passait des temps comme ça. Premier saut, deuxième saut, ainsi de suite. Tempo passado, passávamos tempo assim. Ce sont Primeiro des selo, symboles, segundo tout ça. selo. Donc soyez patient encore. São símbolos, seja paciente. Adam, au commencement, avait deux choses. Adão, no princípio, tinha duas coisas. Il avait la vie éternelle. Ele tinha vida eterna. Mais une vie éternelle conditionnée. Uma vida eterna condicionada. Aussi longtemps qu'il obéissait à la parole de Dieu, Enquanto que ele obedecer a palavra de c'est alors Deus, qu'il restait éternel. é assim que ele vai permanecer Et eterno. deuxièmement, il avait le droit à l'héritage de la terre. E segundo, ele tinha direito à herança da terra. La chose qui lui donnait le droit à l'héritage de la terre, c'était ce livre-là de la A coisa que rédemption. lhe dava direito à herança da terra, o livro da Le redenção. livre des 7 sceaux ou du 7e sceau. O livro do sétimo selo. Avec ce livre, il pouvait parler à la nature comme Dieu. Com este livro ele podia falar a natureza como Deus. Les arbres, les tempêtes, les montagnes obéissaient aux paroles d'Adam. As árvores, tempestades e montanhas obedeciam a palavra de Adão. Abraham dit que le livre, c'est le titre de propriété. Abraão disse que aquele livro é o título de Il était le propriedade. Dieu amateur, le Dieu de la terre. Ele era Deus amador, o Deus da terra. Au-dessus de toutes les autres créatures. Por cima de todas as outras À criaturas. partir de ce livre-là. A partir daquele livro Avec aí. ce livre-là en lui, Com este livro il nele, dominait comme un Dieu amateur ici sur la terre. ele dominava como Deus amador Il cá na commandait la terra. nature. Ele mandava a Donc natureza. il avait la vie éternelle. Portanto, ele tinha vida Et puis eterna. il avait le droit d'héritage sur la terre ici. Ele tinha o direito de herança cá na terra. Amen. Amém. En bref, ça veut dire ceci. Em breve, quer dizer o seguinte: Adam avait des onctions. Adão tinha oceanos. Deux onctions. Adão tinha duas unções. Il avait la vie éternelle. Ele tinha vida eterna. Mais cette vie éternelle est différente de notre ici, Mas essa vida eterna é diferente do nosso. puisque Yahweh s'était conditionné. Porque dele era condicionado. Aussi longtemps qu'il obéissait à la parole de Dieu, Enquanto que ele obedecer a palavra de il Deus, vivait éternellement. ele vivia eternamente. Deuxièmement, il avait le droit, Segundo, ele tinha o direito sur la terre. o direito sobre a terra. Et le corps d'Adam était une partie de la terre. E o corpo de Adão era uma parte da terra. C'est-à-dire la deuxième onction ici. Quer dizer, essa segunda unção À aqui, partir de cette onction ici, a partir dessa
unção aqui, Adam ne pouvait pas vieillir. Adão não poderia envelhecer. Tu n'as jamais porté un livre comme ça. Não é que o mortal ficou livre assim, não. D'autres pensaient que c'était ce livre ici. Outros pensavam que era esse livro aqui. Non. Não. C'était une onction. Era uma unção. La première onction, A primeira unção, il vivait éternellement. ele vivia eternamente, D'une manière conditionnée. de uma maneira condicionada. Aussi longtemps qu'il gardait cette communion-là avec Dieu. Enquanto que ele guardava essa comunhão com Aussi Deus, longtemps qu'il obéissait à la parole de Dieu. enquanto que ele obedecia a palavra de Oh, Deus. j'aimerais qu'on puisse comprendre pourquoi nous sommes sortis des dénominations. Eu gostaria que você possa entender por que nós saímos de Pourquoi nous denominações, sommes rassemblés dans cet endroit sous le soleil. por que nós se juntamos neste sítio sob o sol. Je passe des moments compliqués, difficiles. Passa esse momento Mais complicado, Dieu est difícil. toujours exigeant vis-à-vis de moi. Il faut mettre la parole en pratique. Mais Deus, tu vas precisar de dinheiro até na macambona cima. Mas Deus Pourquoi? sempre é exigente para mim, você tem que viver a palavra de Deus. Mas Deus precisa de dinheiro, ele colocou essas coisas atrás. Por quê? Nous ne sommes pas une nouvelle église. Non. Nem nós somos uma nova igreja, Não. não. Nous sommes un peuple en partant social. Tout ça. Nós somos parte social. Nous prêchons un message Nós pregamos uma qui est mensagem confirmé par Dieu. que é confirmado por Mais un Deus, message urgent. mas uma mensagem urgente. Amen. Amém. Adam, Adão, avec la première onction, il vivait éternellement. com a primeira unção, ele vivia Avec eternamente. la deuxième onction, Com a segunda unção, une communion parfaite avec Dieu. uma comunhão perfeita com Il Deus. parlait et puis les arbres obéissaient à Adam. Ele falava e as árvores obedeciam. Ça, il pouvait être comme ça devant le lion. Lion, Você postasse dentro do leão, leão, moi je suis ton chef, ton patron. Tu écoutes, hein? eu sou teu chefe, sou patrão, escuta. Alors on est fait pour des bruits. Tu entends? Agora não faz barulho, tá Le lion ouvindo? dit Amen. O leão diz amém. Ça, ce n'est pas Marc 16. Isto não é Marcos 16, Ce n'est pas 1 Corinthiens 12. não é Coríntios 12, não. C'est le livre de la rédemption. É o livro da redenção. Un autre niveau de foi. Outro nível de fé. Amen. Amém. Niveau de foi, nous avons des niveaux. Yanga Zaboye, Yaye Zaboye, Yaye Kune O Zaboye. seu nível de fé Yaye como o meu assim, Mais il y dele a un assim, frère. outro assim. Mas há um irmão, Un frère en Christ. o irmão em Cristo. Il y a un niveau de foi na yango. Ele, o seu nível da fé é este. Niveau de foi na yango. O seu nível da fé é aqui. Foi ne bengami la voix de l'archange. Aquela fé chamada a voz do arcanjo. Archange veut dire chef des anges. Arcanjo quer dizer chefe dos anjos. Niveau de foi Jésus yango. O nível da fé de Jesus é aqui, foi aqui. Lève-toi et marche. C'est pas Marc 16. Levanta-te e marcha, não é Marcos Une 16. communion parfaite avec Dieu. Uma comunhão perfeita com C'est Deus. Dieu qui s'exprime au travers de ses lèvres. É Deus que se exprime através de seus olhos. Je te le donne. Eu te dou. Dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Diga essa montanha, sai daí, joga-te no mar. C'est ça le livre de la rédemption. É este o livro da Alors nous redenção. parlons de rouleaux, ce sont des symboles. Agora nós falamos de rolo, isto assim são símbolos. Comprenez? Está entendido? Amen. Amém. Ah, tu comprends, Jean? Amém. Sim. Ce sont des symboles. São Alors símbolos. Adam avait ces deux onctions-là. Agora Adão tinha essas duas unções. Quand il avait brisé sa communion avec Dieu, Quando ele quebrou a sua comunhão com Deus, il avait perdu les deux choses. ele perdeu essas duas Donc, coisas. il était devenu immortel. Ou ele se tornou Et mortal. deuxièmement, la nature n'obéissait plus à Dieu, commençant par son corps. Segundo a natureza já não obedecia a Adão, começando pelo seu corpo. Ce qui a permis Uti Wabi. Esse cabelo branco saiu aonde? Et mine qui tout ça. E os dentes saíram. Puisque le corps ici, c'est une partie de la terre. Porque seu corpo também é uma parte da terra. Il avait perdu les deux choses. Ele tinha perdido essas duas Abraham coisas. dit que le livre était retourné vers son détenteur original. Emmanuel disse que esse livro voltou ao seu detentor original. Alors, quand le livre était retourné vers le détenteur original, Quando o livro voltou ao proprietário original, puisque les mains sales de Satan ne pouvaient pas détenir ce livre-là, porque as mãos de Satanás não poderia c'est-à-dire pegar que esse livro. Satanás ne peut pas être baptisé du Quer Saint-Esprit. dizer que Satanás não pode ser batizado do Espírito Il ne peut Santo. pas jouir de cette onction-là. Não pode jogar dessa unção, não. Il n'y a pas de compatibilité entre son âme et ces livres-là et cette onction-là. Et Zongi. Entre a sua alma e esse livro não há compatibilidade. Et Zongi n'est pas détenteur original Jéhovah. Aquilo voltou ao proprietário original que é Jeová. Maintenant, Apocalypse chapitre 5. Agora Apocalipse capítulo 5. Qui est digne de prendre les livres et d'en rompre le sceau. Digno de tomar o livro
os selos. Jean dit qu'il n'y avait personne au ciel. João disse que não houve pessoas no Personne céu. sur la terre, sous la terre. Ninguém sobre a terra e Qui debaixo da pouvait terra. même regarder ces livres-là. Que podia até mesmo olhar para esse livro aí. Ça ne veut pas dire que Dieu avait 7 rouleaux comme ça, Simbi. Qui est digne? Quem é? Não quer dizer que Deus tinha 7 rolos, pegou quem é digno, quem é não. La chose qui faisait, c'est que Adam ait la vie éternelle. A coisa que fazia com que cada um tivesse a vida Et qu'il eterna. puisse régner comme Dieu sur la terre. E que ele pudesse reinar como Deus sobre a C'était ces terra. 7 rouleaux, c'est-à-dire les 7 qualités de l'Esprit de Dieu. Eram esses 7 rolos que é das 7 qualidades do Espírito de Deus. Les 7 vertus du Saint-Esprit. Tudo do Espírito Alors, Santo. ce que vous voyez sur la tête de William Branham dit, O que você na cabeça de William Branham, c'est ele la diz, manifestation de l'élan de cet esprit-là. é a manifestação de daqueles espíritos aí. Maintenant, avant la fondation du monde, Agora, antes da fundação ces do 7 mundo, rouleaux-là, les symboles-là, esses 7 rolos, esses qui sont en símbolos aí, réalité les 7 esprits de Dieu, que são os 7 espíritos de pas Deus, 7 comme ça littéralement, não 7 mais les 7 literalmente, vertus de Dieu mas as 7 virtudes de étaient comme les Deus 7 couleurs de l'arc-en-ciel avant la fondation du monde. estavam como as 7 cores do arco-íris antes da Tourner fundação do comme mundo. ça autour d'elle-même, comme ça. Portanto, dando volta assim, a volta dela C'était própria. Jéhovah qui remplissait l'univers comme le vent remplit l'espace aujourd'hui. Verso como o vento esse espaço C'est hoje. ça le plan de la rédemption. É esse o plano da redenção. C'était les 7 couleurs de l'arc-en-ciel comme ça. Era as 7 cores do arco-íris assim. Ah, Dieu qui était plein avec ses attributs à l'intérieur de lui-même. Estava cheio com as suas atributos no seu Avec interior. ces 7 manifestations. Com as suas 7 Avec manifestações. ces 7 attributs avant la fondation du Com monde. os seus 7 atributos antes da fundação do mundo. Après les 7 attributs, les 7 couleurs-là, Depois desses 7 atributos e 7 se cores sont aí, condensés et mis sur couleur blanche. aquilo se misturaram e deu a luz branca. Et à l'intérieur, il y avait un homme. E no interior havia homem, Il pesait à peu près 90 kilos, tout ça. pesando aproximadamente 90 C'est quilos. lui le père d'Adam. É ele, pai do Adão. L'homme là voulait la communion parfaite. Mas aquele homem não perfeito. Avoir non seulement des créatures, mais des enfants. Não ter somente criatura, mas Des sim gens qui filhos. vont refléter sa personne ici sur la As terre. pessoas que vão refletir a sua pessoa Des cá na terra. êtres humains aussi avec des 7 esprits en eux. Os seres humanos também com 7 espíritos nele. C'est ce qu'était Adam, un Dieu amateur. É o que era Adão, Deus amador. Avec les 7 esprits de Dieu à l'intérieur de lui. Com os 7 espíritos de Deus no seu Comme interior. sa culbité en Jéhovah, sa culbité aussi en Adam, sans réticence. Como estava em Jeová, também estava no Adão sem redução. Voilà pourquoi il avait la vie éternelle. Isso porque ele tinha vida Et il eterna. pouvait parler. Ele podia Quand falar. il parlait, les lions écoutaient la voix de son créateur. Quando ele falava, o leão escutava a voz do seu criador. C'était les 7 esprits qui s'exprimaient au travers du corps d'Adam. Eram os 7 espíritos que se exprimiam através do corpo de Adão. Avec la chute, les 7 esprits sont retournés au ciel. Com a queda, os 7 espíritos voltou lá no Donc céu. Dieu, dans sa plénitude, s'est retiré de l'homme. Quer dizer, Deus, sua plenitude se retirou do Alors, homem. Lupango est ali comme ça, sans documento. Agora o quintal ficou assim, sem documento. Le diable, comme un intrus, il est venu s'accaparer de cela. Agora o diabo, como infiltrado, ele veio se apoderar Il a daquilo. commencé à régner sur la terre jusqu'aujourd'hui. Ele começou a reinar na terra até hoje. Amen. Amen. Même dans nos corps, tout ça. Mesmo até nos nossos corpos. À un moment, vous n'êtes pas malade, mais vous tombez malade. Qu'est-ce qui se passe, tout No ça? momento tu não está doente, mas você fica doente. O que, Branham que se dit passa? que le diable a des droits sur ce corps ici. Branham disse porque o diabo tem direitos nesse Et le corpo. corps n'est pas racheté. E o corpo ainda não está Maintenant, resgatado. qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau? Agora, quem é digno de tomar o livro e desatar os Dieu selos? est de ce côté ici. Deus está no seu lado. Il y a un gouffre béant maintenant entre Dieu et l'homme. Agora há uma barreira entre Deus e o Un homem. buraco grande. Agora há um grande buraco Et entre Deus l'homme e est de o l'autre homem. côté. O homem está no Mais outro pour lado. avoir la vie, il faut le Saint-Esprit. Agora, para ter a vida, é preciso esse Je ne Espírito vais Santo pas aí. le garder pour moi seul. Eu não quero guardar somente Je para veux le mim. transmettre dans l'homme. Eu quero transmitir aquilo no Mais homem. personne ne peut prendre ce Saint-Esprit-là, Mas ninguém pode tomar esse Espírito descendre aí avec ça sur la terre et remettre à l'homme. e descer aquilo sobre a terra e Par entregar exemple, no dit que homem. Dieu s'est levé, il a commencé à tourner autour de son trône. E Branham disse que Deus se levantou e começou a dar volta ao longo do J'avais créé trono. l'homme à mon image. Eu criei minha C'est que imagem. moi-même, je peux devenir un homme. É porque eu próprio me Alors, tornar o il a homem. créé un emballage. Agora ele criou uma embalagem. Un emballage spécial. Ou uma embalagem Dans especial. lequel il pouvait prendre les 7 esprits et les placer dans cet É emballage. que na qual pode tomar esse espírito e colocar nessa Alors cet embalagem. emballage, c'est ça le corps de Jésus-Christ. Agora aquela embalagem é o corpo do Senhor Jesus Un Cristo. homme spécial. Homem especial. Dieu fait à l'image de l'homme. Deus feito a imagem do Mais homem. il est né sans péché. Mas ele foi nascido Voilà sem la pecado. différence qu'il y a entre Jésus et les autres prophètes. A diferença é que entre Jesus e os outros Les autres profetas, venaient loin du Saint-Esprit, os outros vinham ungidos do mais ils Espírito avaient un Santo, esprit mourant. mas ele tinha um espírito De que corps morre, mourant. um corpo que Mais morre. lui, il
il est venu, Mas ele veio, un corps qui n'était pas mourant. corpo que não morre. Et l'âme de Jésus, c'était les 7 esprits-là, les 7 rouleaux. E a alma de Jesus, esses 7 espíritos, esses 7 Alors rolos. quand Jésus se promenait, Agora, quando Jesus les plans andava, là de la rédemption, aquele plano da les redenção, 7 qualités là de Dieu, aquelas 7 les qualidades de 7 Deus, couleurs de l'arc-en-ciel, aquelas 7 cores do étaient arco-íris, confinés dans cet homme appelé Jésus. estava confinado do chamado Jesus, Ni était Golgotha, nem de Golgota. Jésus pouvait vivre jusqu'aujourd'hui Jesus podia viver até hoje, sans mourir, sans devenir vieux. sem morrer e sem envelhecer. Qui est digne de prendre les livres? Quem é digno de tomar o livro, Nakokota epai ya nani mobimba. a quem eu vou entrar inteiramente, Nakokana na mutu na racheter mutu. que eu me torne igual ao homem, que eu possa Puisque d'après resgatar les o lois homem. lévitiques, Porque segundo a lei levítico, il faut que ce soit un parent d'Adam. é preciso que seja um parente de Alors, Adão. tous les parents d'Adam, baronio sont down na masumu. Agora todo parente de Adão, todo no À pecado, part des anges qui n'étaient pas les parents d'Adam. além dos anjos que não eram parentes Qui de est Adão. digne de prendre les livres? Quem é digno de tomar o livro? Moi, les livres de la leçon, je suis là. Eu, o livro da redenção, estou Le aí. livre là, c'est un homme. Aquele livro é homem, C'est pas un rouleau littéral comme ça. não um rolo literário C'est assim. lui-même Jéhovah. É ele próprio Jeová, Sauver la vie éternelle. sobre a vida Mais eterna. n'a pas sanga emballage na kota. Agora me dá a embalagem para mim Na entrar, kokana na mutu na racheter mutu. para mim se tornar igual a homem, Je crois resgatar que o c'est très homem. clair maintenant. Eu creio que está muito Oui, claro nous agora. prêchons le message de foi dans sa totalité. Sim, nós pregamos a mensagem de Mambarem na De sua 33 à totalidade. 65. De 33 a Réalisez 65. très bien, prophète. Lê muito bem o profeta. Sinon, comme un témoin de Jéhovah moderne. Senão vai se tornar testemunho de Jeová moderno. Vous comprenez? Está a entender? C'est que Frère Branham explique dans l'exposé. O que Mambarem explica na exposição. Jean était là dans la vision. João estava aí na visão. Vers les années 94 jusqu'à 96. Nos anos 94 e Il a 96. vu le trône d'ivoire. Ele viu o trono do véu. Il a vu quelqu'un qui était sur ce trône. Ele viu alguém que estava sobre esse Les trono. 4 êtres vivants, les 24 anciens. Os 4 seres vivos, os 24 anciãos. Maintenant, l'homme qui était sur le trône s'est levé. Pardon, Agora- il était là avec le livre. O homem que está sobre o trono com o livro se levantou. Apocalypse, livre des symboles. Apocalipse, o livro de símbolos. Qui est digne de prendre le livre? Quem é digno de tomar o livro? Madame dit que l'appel de l'ange a cherché les Goël, les parents rédempteurs. E Mambarem disse que a chamada do anjo procurava Goel, o parente redentor. Je sais que Adam vous a vendu dans le péché. Eu sei que Adão vos vendeu no Mais pecado. dans mon amour, il y a une possibilité de rachat. Agora, meu amor, há uma possibilidade de Il faut resgate. collaborer avec mes lois, les lois de la rédemption. É preciso colaborar com as minhas leis, a lei da Oh, Luca, redenção. grand frère, moko parmi bino. Procura um irmão mais velho entre Oyo na vocês. kotiali konzi na moto mobimba kati na E eu ye. vou colocar a coluna de fogo inteiramente a Il n'y ele. avait personne. Não vinha pessoa. Je crois que c'est très clair. Eu creio que está muito C'est ça claro. l'interprétation de William Branham. Essa é a interpretação Frère de William Branham dit Branham. que quand Jean a regardé, il n'y avait personne. E Mambarem disse que quando João olhou, não Il via a ninguém. commencé à pleurer. E ele começou a chorar. Et nous étions perdus. Porque nós estamos Maintenant, perdidos. l'agneau, l'enveloppe là, Agora o cordeiro, aquele envelope aí. l'emballage parfait, Aquele a embalagem perfeita. les éléments qui constituaient cet emballage là, Os elementos que constituíam essa embalagem c'était la aí. parole de Dieu. Era a palavra de Deus. Les atomes de cet emballage là, Os átomos dessa embalagem c'était la aí. parole éternelle de Dieu. Era a palavra eterna de Deus. Branham dit que pourquoi Jean ne l'avait pas vu? Branham disse por que João não C'est viu? puisqu'il était dans l'éternité, Porque ele estava na il eternidade. s'occupait de son œuvre d'intercession. Ele se ocupava da sua obra de intercessão. Amém. Oh. Est-ce que vous pouvez seulement traverser le Jourdain? Será que vocês podem somente atravessar o Jordão? Encostar pendant un moment un peu la manne Encostar um pouco a maná? et que tu te mettes à manger du blé du pays maintenant. E você se põe a comer grão do país Est-ce que tu peux un agora? peu traverser le Jourdain? Será que você pode atravessar um pouco o Jordão? Tu qui n'a nous biberons, pour favor. Você deixando o biberão, por Et favor. qui commence à manger la chair du Fils de l'homme E que maintenant. você começa a comer a carne do Filho do Homem agora. Au cola, moi, mouquet, tout ça. Para você crescer um pouco. Ce que vous mangez, c'est ce qui fait ton âme. O que você come é o que faz a sua alma. Votre croissance spirituelle dépend de la connaissance de ce que vous écoutez maintenant. O vosso crescimento espiritual depende da palavra que você escuta agora. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Agora, o que é que se passou agora? Il n'y avait personne. Não havia ninguém. Jean a fouillé là, la 7e dimension, il n'y avait personne. João procurou lá na sétima dimensão, não Branham tinha dit qu'il n'y ninguém. avait personne. Pourquoi? Branham não via pessoa. Parce que l'emballage Porque a embalagem était dans l'éternité. estava na eternidade. Il s'occupait de son œuvre d'intercession. Se ocupava da sua Alors, obra Branham de dit que quand Jean intercessão. commençait à prier, à Agora- pleurer dans la vision, Agora, irmão disse quando João começou a chorar c'était na la visão, vision, pas une réalité, la vision, merci. era uma visão, uma realidade, uma Alors, visão. lui, de l'éternité est sorti. Agora, ele, a eternidade, Il saiu. est entré dans la vision. Ele entrou na visão.
Amen. Amém, sim. Il est entré dans la vision. Ele entrou na visão, Lui, c'est avant, je n'avais vu personne. porque antes dele não J'ai viu regardé au ninguém. milieu du trône, tout autour du trône, il n'y avait personne. Ele viu no meio do trono não havia ninguém. Nous sommes na terre, embaixo da terre, personne. No céu, na terra e sobre a terra não havia Personne ninguém. même ne pouvait regarder ces livres. Ça veut dire, Ninguém podia mesmo olhar para esse livro, quer dizer, personne ne peut regarder cette colonne de feu. ninguém pode olhar nessa coluna de fogo. La colonne de feu farce le lot. Moi, ça donne ma foufou, colonne de feu, puis maintenant. Na coluna de fogo falsa, a mulher está acusando fuz coluna de fogo sobre o seu lado, não. J'ai colonne de A colonne pessoa de está a feu. cortar a coluna de fogo, não. Battez la colonne de feu bouetté. Não se olha a coluna de fogo La assim. colonne de feu apparaît rarement. A coluna de fogo aparece La colonne de feu, raramente. c'est la plénitude de la A divinité. coluna de fogo é a plenitude da Colonne de feu, deidade. tu l'as vu, yo, tala, oui, A colonne coluna de de fogo feu. está aí, você está olhando assim, coluna Ola de fogo. serment, colonne de feu, zo landanga, ils sont dans aucune église. Como uma irmã, a coluna de fogo está me Et seguindo si quando c'est eu vou à accompagné igreja. en Gaï, ah, Sempre me acompanha. bon, ça va, garde ça pour vous. Bem, tudo bem, guarda isso Bon, para allez-y, ti. c'est là aux gens qui ne sont pas enseignés. Tout ça. Isso é para pessoas que não são predestinados. Colonne de feu ne fait pas de scène comme ça. Non. A coluna de fogo não faz cenas, não. On dit que quand Moïse avait raconté la colonne de feu avait parlé. E mamãe me disse quando Moisés encontrou-se com a coluna de fogo La falou. colonne de feu, c'est un messager. A coluna de fogo é um mensageiro. Quand Paul avait raconté la colonne de feu avait parlé. Quando Paulo se encontrou com a coluna de fogo, Mais a coluna Paul de a fogo comme falou. aveugle. Mas o Paulo se tornou cego. Personne ne peut supporter cette présence-là. Ninguém pode suportar aquela presença aí. On dit qu'il y a 30 ans que je suis prédicateur. Bana me disse que há 30 anos sou Mais pregador. quand il vient, je deviens paralysé. Mas quando ele vem, eu me torno Donc, paralisado. Às vezes o coração quer sair. Mais le lona basi babanga mi bana bango te colonne de feu, colonne de feu, colonne. Mas Ah! hoje com a mulher que não teme seu marido, coluna Ça de va, fogo, c'est la coluna de fogo, démocratie. não. Ça va. Tudo bem, isso é uma democracia. Bango hier tout ça. Foda-se. Ah, et pas moi Abraham benza. No filho do Branham mesmo. Non, Jean, personne ne pouvait regarder ces livres. Aí Branham disse, ninguém podia olhar para esse Donc livro. Dieu dans ses pleurs, Quer dizer, ele deu nas suas cores. il descend. Ele desce. Yo tali, oh Seigneur, je t'aime. Você olha, o Senhor, eu te amo. Paul a bambana, O Paulo se atirou no chão. paralysé. Abraham dit Paralisado. que je ne supporte pas cette présence. Branham disse que eu não suporto. a Esaïe, presença. un prophète majeur, Isaías, profeta il a maior. regardé et dit malheur à moi. Ele olhou e disse, ai de mim. C'était la vision. Ele é isso a visão. Je ne doute pas, vous pouvez voir la colonne de feu. Je Eu crois não ça. duvido que você possa ver a coluna de fogo, não. Il y a des conséquences. Mas há consequências. Les gens qui voient la colonne de feu mener une vie pure et correcte. As pessoas que vêem a coluna de fogo levam uma vida pura e correta. Humble, simple. São humildes e On ne simples. s'habitue jamais à cela. Nunca se habitua com aquilo. Nous sommes nés de l'autre côté de la chute. Nós nascemos do outro lado da queda. Ah, tocoma nature mususu. Nós nos tornamos uma outra Notre plus natureza. proche parent, c'est le diable, Lucifer. O nosso mais próximo parente é o diabo, Quand vous Lucifer. parlez mal de quelqu'un dans ce corps, ça fait du bien. Quando você fala mal de alguém nesse corpo, isso faz Quand vous bem. convoitez, ça fait du bien. Quando você cobiça, isso faz bem. Quand vous ouaya, ça fait du bien. Quando você está aí a vagabundar, Au isso réunion faz de prière de bem. 14 à 18 heures. Oh, reunião de oração de 14 Vous às venez à 18 horas. 17 h moins. Você vem às 17 horas menos. Ce corps ne supporte pas la présence de Dieu. Porque esse corpo não Mais suporta yo a même presença na de Deus. alma, non, ne supporte pas, l'âme n'est pas sauvée. Mas você com a sua alma, porque a sua alma ainda não C'est está Branham dit que salva. c'est celui qui est sauvé Porque Branham disse, aquele que é salvo qui peut rester toute la journée dans la prière comme pode ça. permanecer todo dia na Ba oração. musulman ba yeba bango awa noir, ba chrétien zaka awa Os noir. muçulmanos distinguem-se aqui pela sua testa é preto, e os cristãos são joelhos pretos. Amen et dimne, hein? O amém diminuiu. Hein, papa Ndai? E papandai. Jean, tu peux dire amen sincère. Amém. Tu es sincère de Vandikimia. Tu Amen. peux dire sincère? Amém. Merci beaucoup. Ah, je crois que je prêche le message. Ok. Mensagem. Oui, vous n'allez rien regretter. Sim, você não vai lamentar em 5 nada. minutes avant de rendre l'âme. 5 minutos antes de você Vous render allez a alma, écouter ces paroles ici. você vai escutar essa palavra Vous aqui. direz Dieu merci, j'étais en face de quelqu'un qui ne me flattait pas. Vai dizer, Deus, obrigado, eu estava diante de alguém que não Qui me me bajulava, disait la vérité. que dizia a verdade. Amen. Amém. Qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau? Quem é digno de tomar o livro e desatar os C'est-à-dire que selos? Dieu te l'a dit que j'ai placé une loi. Quer dizer que Deus estava aí e disse que eu coloquei uma lei. Vous avez une possibilité d'être racheté. Você tem uma possibilidade de ser resgatado, Ramené dans la position originale. levar de volta na posição original. J'entrais en Adam, tout ça. Eu habitava, entrava no Adão Avec mes qualités, mais cette qualité. com mecanismo, mas não com cette Mais qualidade. cet ministère-là, Com esses ministérios aí, il a péché. ele pecou. Je me suis retiré dans la 7e dimension. Eu me retirei na 7ª dimensão. Ah, Dieu n'est pas partout, non. Ah, Deus não está em todo Dieu sítio, a son não. quartier général, c'est la 7e dimension. Deus tem seu quartel-general, que é a 7ª Bon, dimensão. lukelanga véhicule comme mbanga na mabele kuna. Procura-me um carro que vai me levar lá na terra. Je suis là, moi, là. Eu estou aí, eu. Le rouleau, O rolo, le grand diamant à cette face. o grande diamante é 7 caras.
Procura-me alguém que vai me levar lá na Moïse terra. a dit, je peux le faire, mais Nazarali Koukouma, je suis trop nerveux. Moisés disse, eu posso fazer, mas eu sou gago, sou muito nervoso. Bref, tous étaient nés par le sexe. Em breve todos foram nascidos pelo sexo. Alors, l'emballage là, Agora, aquela embalagem aí, spécial, especial, il n'a jamais contourné la théophanie, nunca contornou a teofania, qui était pensée, esprit, théophanie et puis chair. que foi pensado o espírito teofania, depois fez Il était dans l'hôtel là, nord en train d'intercéder. estava no hotel intercedendo. Il a écouté les cris là dans la vision. Faut me dire. Escutou lá o grito na visão, Bambana disse. Il est sorti de l'éternité. Ele saiu da Il eternidade est venu entrer dans la vision. e ele veio entrar na visão. Et Malamoko Jean dit que j'ai vu l'agneau de Dieu. É assim que João disse que eu vi o Cordeiro de Ce n'est Deus. pas l'agneau littéral. Não é um cordeiro literal. C'est un homme, un être humain. É um homem, um ser Mais humano. dans ses attributions Mas nas suas et son atributos humilité, e a sua il est humildade, comme un agneau. ele é como um cordeiro. Mais c'est un être humain. Mas é um ser humano. Il est venu s'élever maintenant. Ele veio, se levantou agora. Vous savez, là au ciel, Sabem, lá no céu c'est à peu près comme ceci. é aproximadamente Il y a le assim. lieu très saint avec le trône d'ivoire. É um lugar santíssimo com o trono do véu. Entre le trône d'ivoire et l'autel. Entre o trono do véu e o altar. L'autel, nous, c'est cet endroit ici. E o altar, nós, este lugar Voilà aqui. pourquoi tu bénissais Mbabiloko pour que sa foi banam. É porque nós tiramos essas coisas para obedecer a Banam, Mambrana. Dieu m'a dit que dans vos églises, Banam disse que Deus me disse na vossa vous igreja. effacez ce chaos. Portanto, não Là où eliminam le esse chrétien lugar devait aqui. venir répandre son âme à Aí Dieu. onde o cristão pode vir derramar sua alma a Ne Deus. placez rien dans cet endroit-là. Não coloca nada neste Là sítio où les aí. gens doivent venir prier à Dieu l'autel. Onde o homem pode vir orar a Deus no Mais altar. là au ciel, entre l'autel et le trône d'ivoire, Mas lá no céu, entre o altar e o trono do il y a véu, un couloir mystique. há um corredor místico. Il y a des lumières mystiques dans ce couloir. Há luzes místicas nesse Alors, corredor. sur le trône, Agora, sobre o il y a les trono, 7 couleurs mystiques de l'arc-en-ciel. há 7 cores místicas do arco-íris. L'éclat de ces couleurs-là, O relâmpago dessa l'éclat cor de ces aí, lumières-là, o relâmpago dessa luz aí, remplissent ce couloir-là. e preenche esse Pour corredor aí. lequel on a traversé ce couloir. Procura-me alguém que vai atravessar esse Oui, corredor allez aí. lire la brèche. Sim, vai ler a brecha. Que tanga la brèche mobimba. Hein? Vai ler toda a Vous brecha. affinez de personnes à citation. Que tanga mobimba. La jeune. Não Qui sait lire seja, le français. não seja preguiçoso, C'est dá que fois, citação, on a mis dans la brèche. Vai ler o que Mambana me Il disse y a na un brecha. couloir, il y a des lumières mystiques dans ce Há couloir. corredor e há luzes místicas nesse Maintenant, dans la corredor. prédication, debout dans la brèche, maintenant, après Agora, le na saut, pregação, parado na on brecha, dit que l'autel est en or. o nome disse que o altar está Le assim. trône, c'est en ivoire. O trono está no véu. Maintenant, il y a un couloir entre les deux là. Agora, há um corredor entre os dois. C'était traversé une seule fois. Foi atravessado uma só vez. Après la résurrection de Jésus-Christ. Depois da ressurreição de Jesus Il était Cristo. venu là traverser ce couloir-là. Ele veio lá, atravessou esse Il corredor. s'est présenté devant le Père. Ele se apresentou diante do Il était Pai. retourné à l'autel. E ele voltou no altar. En train d'intercéder Está pour intercedendo l'ignorance des prédicateurs, des messagers, ainsi de para a suite. ignorância dos pregadores mensageiros. Maintenant, Jean dans la vision. Agora, João na visão, Quand il a écouté l'appel de l'ange là, quando ele ouviu a chamada il do a anjo, regardé dans la vision. ele olhou na visão, Il n'y avait personne. não viu pessoa. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Agora, o que é que se passou? Lui, il a quitté maintenant l'éternité, c'est fois, madame dit. Agora, ele deixou agora a eternidade, é o que Il Mamãe est diz. entré dans la vision. Ele entrou na Alors, visão. là maintenant, Jean l'a vu Agora, o João viu, traverser ce couloir, atravessando esse corredor, aí, recevoir les livres. recebendo o livro. Ça veut dire, Isso quer dizer, Dieu a télémis. La réalité maintenant, c'est ça. Deus se levantou na realidade. Oh, la Bible dit, A Bíblia diz, celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète aquele que recebe um profeta, no qual recevra profeta la récompense du prophète. recebe o galardão do profeta. Ça, c'est la parole de Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Essa Deus, eu creio todo no meu coração. C'est ainsi dit le Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Essa diz o Senhor, eu creio todo no meu C'est même coração. Dieu sous forme de livres. Je le crois de tout mon É cœur. até mesmo Deus sob forma de livro, eu creio todo no meu Mais c'est coração. l'écriture. Mas é a escritura. Amen. Amém. Dans la Bible, le patriarche Jacob dit ceci. A Bíblia, o patriarca Jacob disse o Il seguinte. était assis quelque part. Ele estava sentado a alguns. Il a pris une pierre. Ele tomou uma Il l'a pedra. utilisé comme oreiller à l'ali. Ele utilizou como uma almofada, dormiu. Quand il était endormi, Quando ele estava il dit, dormindo, j'ai vu uma escaia. Et- Dans mon un escalier. eu vi uma escada. Escada, hein? Sim, Escada, c'est autre chose. escada. Ah oui, merci beaucoup. J'ai vu uma escada comme ça, Eu vi uma escada qui assim, quittait la terre jusqu'à la 7e que dimension. deixava a terra até a sétima dimensão. Maintenant, dans cette escada-là, Agora, nessa escada j'ai aí, vu des anges eu vi anjos qui quittaient la terre, qui allaient au ciel. que deixavam a terra para ir lá no céu. Oh, Jacob le va bien. Ah, Jacob fala bem. Les anges habitent le ciel. Os anjos habitam o céu. Dites-nous un peu, tu as vu des anges quitter le ciel et descendre de la terre? Diga um pouco, você viu o anjo deixar o céu e Ah descer oui, para non, a j'ai terra. vu des anges Ele disse, não, eu vi quitter la anjos terre, deixando a terra, emprunter l'escada, aller au ciel puis redescendre. subindo a escada, indo no céu e descer.
C'est confort. C'est compliqué. Hein? Isso é complicado. Anjo bazaka na lola. O anjo está no céu. Ah, on a mabelé sont os seres humanos. Aqui somente seres humanos. C'était un prophète majeur qui avait vu. É profeta maior que tem C'était visto. un songe. É sonho. J'ai vu des anges Eu vi anjos quitter la terre, deixando a terra, aller au ciel puis retourner. ir no céu e depois voltar. Maintenant, foi bonhomme interprète. Agora, irmão, me interpreta. Il dit un ange, c'est un messager. Se um anjo é mensageiro, Dans la vision, Jacob a vu des prophètes majeurs. na visão, Jacob viu profetas Dans maiores. voici ma Bible, oyo. Quando prega esse Vous livro, voyez essa Bíblia cette Bible aqui, ici? você está vendo essa Bíblia aqui? Bamataka escada wana. Sobe essa escada Bake aí, batangi barulo. vai-se lá e lê-se o rolo, Bakiti maintenant. e depois voltam. C'est ça la capacité d'un prophète majeur. Essa é a capacidade de profeta maior. Il peut prendre cette escada matina likolo. Pode tomar essa escada, subir lá no céu. Maintenant, naza un simple citadin. Je n'ai pas cette escada là. Agora eu sou simples cidadão, não tenho essa escada. Maintenant, Dieu me dit, celui qui reçoit un prophète Agora Deus me disse, aquele que recebe en qualité de prophète na galardão do recevra profeta, la récompense du prophète. vai receber a Faut galardão do bonhomme profeta. interprète, dit la récompense du prophète c'est quoi? E mamãe me disse que a recompensa do C'est profeta é o quê? devenir l'ami du prophète. É de se tornar amigo do profeta. Dans la matinée escada qui attend la Bible wana. Quando ele sobe na escada, vai ler Dans aquela... la quitina c'est il me parle à moi son ami. E quando ele deixa, eu lhe peço, fala-me, meu amigo. Ah. La saine doctrine, je crois ça. A única doutrina, não creio Tu es le nisso. homme de saine doctrine. dit. Não estou pegar como Je alguém suis da l'ami du doutrina. prophète. Eu sou amigo, Je lis la Bible au travers des brochures. ele vê da brochura, Au travers des brochures. através de brochura. C'est que Dieu a dit à son prophète Naïbi Yango maintenant. O que Deus disse ao seu profeta agora conhece. Ah, maintenant, frère Madame dit, Agora, mamãe diz, Zamba Télémi maintenant. Deus se levantou agora. S'il n'y a pas un être humain, Se não há ser humano, 100% homme, 100% Dieu, 100% homem, 100% c'est Deus, fini pour mes enfants. acabou por meus filhos. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ele disse, o que é que eu vou fazer? Maintenant, la couleur, la puissance, la va fugir, na mabele, qu'est-ce que je vais faire? Agora, como eu puder e cores, as pessoas vão fugir na terra. Et o que é puis, que je eu ne vou vais fazer? pas mourir comme Dieu, comme ça. Ele disse que eu não quero morrer como Deus assim. Il a pensé. Ele pensou, Il a regardé une jeune fille sur la terre. ele olhou uma moça para Il a créé l'ovule et le sperme dans cette jeune fille. Ele criou ovo, esperma naquele, Les ingrédients de cette ovule-là, c'est la Os parole. ingredientes desse ovo é a palavra. L'atome de cette ovule-là, c'est la parole. Os átomos desse ovo é a Là, il palavra. fait si enveloppe parfait. É que deu esse envelope perfeito. Voilà pourquoi il est appelé le deuxième et le dernier Adam. É porque ele é chamado o segundo e último Adão. La création originale de Dieu. A criação original de Deus. Une portion de la terre rachetée. Uma porção da terra Donc restada. formée en dehors du sexe. Quer dizer, formado do sexo. Dans Jérémie chapitre 32. Em Jeremias capítulo 32. Frère Branham interprète, il dit pour comprendre le livre de la rédemption. E mamãe disse, para entender a redenção, Avant la déportation, antes da deportação, avant le 7 âges de l'église, antes da setera da igreja, Dieu a dit à Jérémie, Deus disse a il y a Jeremias, une portion de la terre ici. tem uma porção da terra aqui. C'est ton cousin qui le détenait, Primo que mais il l'avait perdu. Toi, tu peux racheter ces portions de la terre. você pode resgatar essa porção da Tu veux terra. les racheter comment? Como é que você vai Nous resgatar? allons abandonner ce pays, aller en Babylone pendant 70 ans. Abandonar esse país e ir a Babilônia durante 70 Moi, anos. Dieu, je te dis, achète cela. Eu, Deus, te digo, compra aquilo. Faites un contrat. Faz um contrato. Il a payé le prix. Eles Ils ont fait le contrat. fizeram um contrato. Ils ont écrit les droits sur ce terrain-là, sur ce lopin de terre. Escreveram direitos sobre essa porção de terra. Si c'est pour soigner Amala. Sobre esse pelo animal aí. Maintenant, pour les conserver, Agora, para conservar, ils ont pris une portion de la terre. eles tomaram uma porção da terra. Ils ont formé un vase. Eles formaram um vaso. Ils ont pris le parchemin là, Eles tomaram esse pergaminho aí. l'introduit dans ce vase-là, Introduziram pour que aí. les parchemins soient conservés pendant 70 ans. Para que o pergaminho seja conservado durante 70 anos. À la fin de la déportation, No fim da deportação, ils pouvaient retourner, ele podia déterrer le vase, briser le vase, quebrar o vaso, briser les seaux quebrar os selos et détenir encore le contrat e tomar ainda mais o contrato pour reposséder son lopin de terre. para possuir novamente a sua porção de Branham, terra. c'est ce que Dieu avait fait. Isso é o que Deus tinha feito. Il a écrit ce contrat-là, Ele escreveu esse contrato les aí. 7 rouleaux-là. Os 7 rolos aí. Il a formé un emballage spécial. Ele formou uma embalagem especial. Il a pris les 7 rouleaux-là, Ele tomou esses 7 rolos la aí. plénitude de la divinité. A plenitude da divindade. Pendant le troisième soir, Branham dit, Durante o terceiro ser humano, alors que l'œuf était encore dans Marie, Maï, enquanto que ele estava ainda em Maria, Branham dit, irmã Branham disse, c'était Jéhovah Emmanuel. Jeová Emanuel. Cet œuf-là. Esse óvulo aí.
Ce n'est pas un corps et bunga qui racheté, non. Portanto, não o corpo perdeu, depois foi C'est-à-dire resgatado. une partie de la terre rachetée, c'est-à-dire que formée en dehors du sexe. Quer dizer, uma Amen. parte da terra resgatado, quer dizer, formado fora do Alors, sexo. la plénitude de la divinité. Agora, a plenitude da divindade. Lui-même Dieu, Ele mesmo, Deus, Mobimba, il descend dans ce corps-là. ele desce inteiramente nesse corpo. N'a pas d'âme humaine, n'a pas d'esprit humain. Não tem alma, espírito humano. Abraham dit que son âme, c'est la colonne de feu. E Bambam disse que a sua alma é a Voilà coluna de pourquoi nous fogo. adorons Jésus-Christ. Porque nós adoramos Jesus C'est Cristo. correct. É Dieu n'est correto. pas fâché parce que Jésus, c'est Dieu lui-même. E não se zangou porque Jesus é Deus ele próprio. Amen. Amém. Maintenant, Dieu donne des dons, oui. Agora? Dieu donne des dons. Agora Deus dá dons. Dieu donne des bénédictions. Deus dá bênçãos. Il y avait un monsieur Houve senhor à qui Dieu avait remis beaucoup de choses. em que Deus deu muita coisa. Vous savez son nom c'était qui? Sabe seu nome será quem? C'était Lucifer. Era Lucifer. C'était un archange. Era arcanjo. Dieu lui avait donné beaucoup de dons, Deus lhe deu muitos dons. beaucoup de puissance. Muitos La poderes. puissance qu'a le diable aujourd'hui, c'est la puissance de Dieu. O poder que o diabo tem hoje é o poder de Deus. Mais ça, la plus grande bataille jamais livrée. A mensagem, a maior batalha Mais jamais il a pelejada. perverti. Mas ele Que se deu passou outro maintenant? sentido. O que é que se passou? Il a commencé, il a cherché à avoir la place de Dieu. Procurou ter o lugar de Deus. Comment avoir la place de Dieu? Como vai ter o lugar de Deus? Olukaba komisa ope lokola nzambe. Também procurar se tornar como Deus. Alors, bana mabiso ki nzamba tindaka mapamboli mingi lelo te pe pour nous protéger biso. Mas disse, se Deus não envia muitas bênçãos hoje para nos proteger. Dans cette église, c'est moi. Nessa igreja sou C'est eu. moi votre pasteur. Sou eu vosso pastor. C'est moi, c'est moi. Sou eu. Très bien. Tudo bem. Mais ce qui permet bana koyemba banzembo Patrick nzambe na nzambe na ngai. Si tu es de Dieu, nzamba koboma yo avant. Mas se você permitir canções, Patrick, Deus vai te matar muito antes. Message, messieurs, quelle heure est-il? Sai, Senhor, que oração. Salomon Limbisanga, je suis un pentecôtiste. Salomão, desculpa, mas eu sou pentecostal. Je dépends du Saint-Esprit, na peça da citation boa. Ou depende do Espírito Santo para desse tipo de citação. Il dit que Dieu peut t'élever. Ele disse que Deus pode te levar. À élever au Te Non, faz non, subir élevé, mesmo. t'es- Ele não te Il fez peut te donner subir. 10 milliards, Dieu te donne ça. Pode dar 10 milhões, Deus te dá assim. Yo pensa papa, yo ndo créé ngai. Ah, Obo você mesmo, manga pai. avant Você te, que por me favor. criou, não me mata muito antes, por favor. Si tu commences à prendre la place de Dieu, Se você começa a tomar o lugar de Deus, vous commencez à adorer l'homme. você começa a adorar o Nzambe homem. bomai, Nzambe bomai, Nzambe bomai. Você não dizer Deus Alors, lhe ce mata, qui Deus Nzamba mata, Deus lhe bomi mata. était, Agora, Deus não lhe matar, ça veut dire que ça prédestiné. quer dizer que ele não é predestinado. Autika la logola mukuna dia kufi. É permanecer como muco na depois morrer. Mais s'il est de Dieu, Frère Abraham dit, Mas se ele de Deus, Nzamba Mamãe ko diz, retirer avant. Deus vai lhe tirar muito antes. Je prêche le message de Frère Banambo. Eu comecei a irmão Branham. Amém. Merci beaucoup. Jésus de Nazareth. Jesus de Nazaré. La Bible dit ton trône, ô Dieu, est éternel. A Bíblia diz, todo Deus Puisque tem. l'âme de Jésus, c'était Dieu. Porque a alma de Jesus era Deus. Voilà pourquoi Dieu lui-même s'est incliné devant Jésus. É porque Deus ele próprio se inclinou diante Nous de adorons Jesus. Jésus-Christ. Nós adoramos Jesus Si Cristo. vous adorez William Branham, E você adorar William Branham, alors je dois abandonner le ministère. ele disse que eu vou abandonar o Si ministério. connaissez cette réalité, si Bonibo Bomanga avant, Porque ele conhece essa realidade e quer me matar muito il antes. a fait son travail à vous. Ele fez seu Mais trabalho. yo nde kokufa yo. Mas você que vai morrer. Mais ma belle batamangala so pesi fufu na lo sabani ko adorer yo tout ça. O mal da primeira da pessoa de Mangala, quando você dá fungo de arroz, começa a te adorar. Oli misama je vois batamangala bazate abana nzambe. Creio que aqui não há pessoa de Mangala, filho de Deus. So matisie na share bani ko adoro. Na koma boye pona passer. Na koma boye pona Se você ele passer. faz subir no púlpito e começa a te adorar, eu me tornei assim através Sortez de ces bêtises là. Sai dessas besteiras. Adorez Jésus de Nazareth. Adora Jesus de Nazaré. L'unique emballage adorable. O único embalagem adorável. Celui-ci est mon fils. Este aqui é meu filho. Na futilaka na ndako ya Moïse. Eu aluguei na casa Na de futilaka na Moisés. ndako ya Josué. Eu aluguei na casa de Esta Josué. vez, Agora desta vez, ma propre maison, le premier temple de Dieu a minha própria casa, o primeiro que templo j'ai de Deus, créé moi-même que eu próprio par la criei, parole parlée. pela palavra falada. Batom naïe, Os seus átomos c'est la parole. é a Voilà palavra. pourquoi tu peux l'embrasser, ma soeur, il n'y a pas de péché. Isso porque minha irmã pode lhe abraçar, não há Il n'a pecado. pas de chien noir, jamais. Ele não tem cão preto, não. Suki tima linzaka, chien blanc. Do seu cabelo até a sua unha, o cão branco. Amen. Amém. Oh, Yesu, ayamboli masumuni, nzambe la branam. Oh, Jesus confessou o seu pecado, Deus de branco. Des balivernes comme ça, la chair, c'est tuer des gens. Oui. Esse tipo de besteira no púlpito. Cette mata as pessoas. enveloppe-là, Esse envelope aí, Dieu a enveloppé la colonne de feu. Cette enveloppe-là. Deus cobriu a coluna nesse envelope aí. Le plan de la rédemption. Les Non. 7 vertus de Dieu. As 7 virtudes de Les Deus. 7 qualités de Dieu. As 7 qualidades de Deus. Dans cette enveloppe-là. Neste envelope aí. À 5 ans, 2 ans, 12 ans. Em 5
Quando Quand 10 il anos, avait 12 2 anos. ans, les mages ont dit, cet enfant, c'est la divinité au service de la mort. Quando ele tinha 10 anos, os magos disseram, esse filho é a divindade do Les serviço da morte. anges l'ont adoré. Os anjos lhe adoraram. Nasuki Namanza, qu'il était adorable, c'était Dieu. Com seu cabelo e unha, era adorável porque ele era Deus. Moyen pour la exaté. Não tinha como apodrecer. Mabele connaît cela. A terra conhecia isso. Des 100 ans avant. Por isso é que vomitou muito antes. Amen. Amém. Quand il a placé dans cet homme Jésus, Quando ele colocou nesse homem Jesus, c'était toujours scellé de sceaux era somente selado de à selo. l'intérieur de ses corps. No interior desse corpo. Il a commencé à prêcher. Ele começou a Il a pregar. commencé à prêcher. Começou a pregar. Mais il n'était pas là pour délier les sceaux. Mas não estava aí para desatar os Il selos. était venu pour payer le prix. Ele veio para pagar o preço. Verser son sang. Derramar o seu sangue. Créer un pont entre Dieu et l'homme. Criar uma ponte entre Deus e o homem. Est-ce que tu ne peux pas nous briser les sceaux? Será que você pode nos desatar os selos? Je suis médecin. Eu sou médico. Je suis professeur. Eu sou professor. Je suis aussi prédicateur. Também sou pregador. Maintenant, je suis prédicateur, je prêche. Je ne peux pas te soigner, non. Agora sou pregador, prego, não posso te cuidar. Si tu as besoin de leçons, attendez le professeur Patrick là dehors. Se você precisa de lição, espera a professor Patrick Ici, lá vous avez fora. affaire au pasteur Patrick. Aqui você tem a obra Pastor Patrick. Mais tu ne peux pas quand même nous glisser quelque chose. Mas você não pode dizer alguma coisa. Je ne sais pas, c'est le père qui le connaît tout ça. Você é somente o pai que conhece. Mais wapi papa? Onde está o Celui pai? qui m'a vu a vu le père. Celui qui a vu le père m'a vu. Quem me viu, viu o pai. Quem viu o pai, viu a mim. Vraiment, le bakakolo que la personne m'a watté vraiment. Essas coisas você fala, Senhor, não tem Oui, je pena sais de que vous nós. souffrez tout ça. Mais Estão après vous, il y sofrendo. a un autre âge. Mas depois de vocês haverá uma outra Dans era. cet âge-là, les rouleaux sont déliés. Naquela era, os rolos serão Et ils desatados. comprendront ce langage E ici. eles vão entender essa Le linguagem aqui. mystère de la divinité. O mistério da divinidade. Maintenant, remarquez. Agora, observe. Le vase était mort, O vaso morreu, enseveli et sepultado puis ressuscité. e depois ressuscitado. Fabana me dit, Mamãe quand il diz, était ressuscité, quando ele il ressuscitou, avait les 7 rouleaux déliés en lui. ele tinha os 7 rolos nele. Quand il est ici, Quando ele estava aqui, si vous vous demandez, Jésus, se você perguntar a qui Jesus, serait le premier messager du premier de l'église? quem será o primeiro mensageiro da primeira era da igreja? Je ne sais pas. Eu não sei. C'est le Père qui le connaît. Somente o pai que sabe. Demande au Père dentro de lui. O pai, no meu, Celui qui m'a vu a vu le Père. quem me viu, viu o pai. C'était la dispensation. Era dispensação À la croix, na cruz. c'est là où le vase de Jérémie était É brisé. aí onde o vaso de Jeremias foi desatado. Un vase formé en dehors du péché. Vaso formado fora do pecado. C'est-à-dire né à la naissance virginale. Quer dizer, nascido no nascimento virginal. Le vase de Jérémie, ce n'est pas William Branham. O vaso de Jeremias não é William William Branham. Branham, c'est un pécheur comme vous et moi. William Branham é um pecador como tu e eu. Mais le vase de Jérémie, c'est un vase racheté. Mas o vaso de Jeremias é um vaso C'est-à-dire resgatado. formé en dehors du rapport sexuel. Quer dizer, formado fora de relação Je pense sexual. que c'est très clair. Madame. O que está muito claro. Amém. Il était brisé, le vase était brisé ici. Foi desatado, o vaso foi desatado. À sa résurrection, il avait les 7 rouleaux maintenant. Na sua ressurreição ele tinha os 7 rolos agora. Ici, il peut dire tout pouvoir m'a été donné. E todo poder me foi Faut dado. qu'on m'explique. E Mambana me Il dit explica. il était retourné sous la forme du Père. É desse que ele voltou sobre a forma do pai. Le Père, c'est ça, cette colonne de feu là. O pai é aquela coluna de fogo aí. Il avait les 7 rouleaux déliés maintenant. Ele tinha 7 rolos desatados. Il connaissait maintenant la venue de l'église. Ele agora conhecia a vinda da igreja. Maintenant, en 96 ici, Em 96 aqui, pendant à peu près 2 ans, durante aproximadamente il 2 appelle anos, l'apôtre Jean. ele chama o apóstolo João. Il lui montre le contenu de ces rouleaux. Ele mostra o conteúdo desse rolo. Jean avait écouté cela, il avait compris cela. O João tinha ouviu aquilo, Mais il entendeu lui a aquilo. interdit d'écrire cela. Mas Pourquoi? foi proibido de escrever. Si Por le quê? diable pouvait s'emparer de cela, Se o diabo poderia se il desamparar pouvait tuer daquilo, tous ces messagers avant qu'ils commencent à travailler. Là. ele podia matar todo mensageiro antes de começar a trabalhar. Mais il a placé cela dans le livre sous forme de symboles. Mas ele colocou aquilo no livro sob forma de símbolos. Rouleau, dragon, Rolo, dragão, agneau, lion. cordeiro, leão. Et l'église et le diable, personne ne comprenait. E a igreja, o diabo, ninguém entendia. C'est ça les 7 tas de l'église. E essa era a igreja. Personne ne comprenait. Ninguém entendia. Ils avaient ce langage là prophétique ici, Eles têm essa linguagem profética, ce aqui, symbole là, esse símbolo aí, jusqu'à la fin. até o fim. Il devait révéler cela maintenant. E depois podia revelar aquilo. La fin. No fim agora. Maintenant, remarquez. Agora observe. Il a eu cela, Ele tinha il aquilo. a gardé. Ele Il intercédait à cause de la lutte. intercedia através da ignorância.
do povo. Mais il a donné la révélation à Jean. E ele deu a revelação ao João. Jean kufa nango na mutema na ye. E João morreu aquilo no seu Mais il a coração. placé des symboles dans la Bible. E colocou símbolos assim na Bíblia. Amen. Amém. Dans la Bible, on termine peut-être dans 30 minutes, Na Bíblia, daqui a 30 minutos vamos terminar. peut-être dans 20. Dans la Bible, Na Bíblia, il y avait une année qu'on appelait l'année du jubilé. houve um ano que se chamava o ano de júbilo. L'année du jubilé, ça veut dire quoi? O ano de júbilo que quer dizer Les que enfants d'Israël, os filhos de Israel il y avait une loi pour eux. tinham uma lei para eles. Puisque Dieu avait appelé Josué. Porque Deus tinha chamado Josué. D'abord, avant Josué, Dieu avait appelé Moïse. Primeiro, antes de Josué, Deus tinha chamado Alors Moisés. qu'ils étaient en Égypte. Enquanto que eles estavam no Egito, Il dit Moïse, prends ce peuple. ele disse, Moisés, toma esse povo, Fais-les sortir d'Égypte. lhe faz sair do Egito. Il y a une terre promise pour ce peuple. Há uma terra prometida para esse povo. Ils doivent aller dans cette terre promise. Eles têm que chegar nessa terra prometida. C'était ça l'objectif de Dieu. Era esse o objetivo de Deus. Pardon, prédication, alléluia, bandia, excusez-moi. Perdão, a pregação de Deus começou aqui. Ils doivent aller dans cette terre promise là. E tem que chegar naquela terra prometida. Dieu a envoyé la colonne de feu avec Moïse. Deus enviou. Il a opéré des miracles avec Moïse. Ele operou milagres através de Alors Moisés. qu'avant, il n'y avait rien. Enquanto que antes, Frère Branham dit ceci. o Mabara me disse o seguinte: Moïse, ce sont les pentecôtistes d'aujourd'hui. Moisés são os pentecostais de hoje. Dans la Bible, il y a une promesse de Joël 2, 28. Na Bíblia há uma promessa de Joel 2:28. Dans les derniers jours, moi Dieu, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Nos últimos dias, Deus vai enviar um Espírito sobre toda a C'est carne. la dispensation du Saint-Esprit. É a dispensação do Espírito Santo. C'est la promesse du Saint-Esprit. É a promessa do Espírito Santo. Donc, dans les 2 derniers millénaires, Portanto, nos 2 primeiros moi milênios, Jésus, je vais quitter cette forme ici. eu, Jesus, vou deixar essa Je vais me forma aqui. répandre dans mon église sous forme de l'Esprit. Eu vou me derramar na minha igreja sobre forma do Espírito. Vous savez ce qui s'était passé pendant les âges de l'église. Você sabe o que se passou durante a era da igreja? Comment les 4 insectes avaient dévoré l'église. Como é que os 4 insectos devoraram a Mais il y igreja? avait une promesse pour le dernier jour, c'est-à-dire à l'ouest. Agora houve uma promessa para os últimos dias, quer dizer, no La oeste. promesse de la deuxième pluie. A promessa da segunda chuva. La pluie de l'arrière-saison. A chuva da última Dans estação. les 2 derniers jours, Nos 2 últimos dias, j'enverrai les 2 pluies. eu vou enviar 2 chuvas. Qui avait envoyé les pluies à l'Occident, en Orient, vous savez tout ça. E já enviei, você sabe? Comment l'église était devenue, vous savez. Como é que a igreja se tornou, Alors maintenant, vocês il fallait sabem? une restauration. Agora era preciso uma restauração. Cette restauration, c'est-à-dire ramener l'église dans la terre promise. Essa restauração quer dizer renovar a igreja na terra Dieu prometida. a envoyé Moïse. Deus enviou Moisés. Les gens étaient en Égypte, les gens priaient, mais il n'y avait rien. Estavam no Egito, oravam, mas não havia Pas de nada. vision, pas de songe. Nada de visão e nada de C'est sonho. ça l'église pendant les âges des ténèbres. Isso é que a igreja durante a era das Les gens trevas. avaient la Bible, il n'y avait pas de manifestation du Saint-Esprit. As pessoas tinham a Bíblia, mas não manipulação do Espírito Maintenant, Santo. Dieu envoie Moïse. Agora Deus envia Ils ont Moisés. vu le surnaturel. Eles viram Ils ont sobrenatural. vu la guérison. Eles viram cura. C'est ça le grand mouvement pentecôtiste d'Azusa. Esse é o grande movimento pentecostal de Azusa. Ah, wana mutu amataka escada ndazulo, babongo. Essa é a pessoa que sobe na escada que está a falar. Amen. Hein. Amém. L'image de la réalité. A imagem da realidade. Ils ont vu ces réalités-là. Ele viu essa realidade Ils aí. étaient sortis de l'Égypte. Eles saíram do Egito, Pour traverser mer Rouge. atravessaram o Mar En Vermelho. traversant la mer Rouge, Atravessando o Mar ils ont Vermelho, contemplé les grands miracles que Jéhovah a opérés. eles contemplaram os milagres que Jeová operou. Dieu est réel. Deus é real. Dieu vit. Deus vive. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Deus de Abraão, de Isaac e de C'est Israel. ça l'importance des dons dans l'église. Essa aqui é a importância dos dons na Les igreja. miracles dans l'église, nous croyons cela. Milagre na igreja nós cremos. Quand ils ont vu cela, Quando eles cela a aqui réconforté leur foi. reconheceu a sua fé Ils ont commencé à chanter en esprit, e começaram a cantar no à Espírito, louer Dieu en esprit. louvando Deus no On dit Espírito. que c'est ça le réveil d'Azusa. Branham disse que esse aqui é o revivamento de Amen. Azusa. Mais Amém. l'objectif de Dieu, ce n'était pas ça. Mas o objetivo Ce n'était pas le désert. não era o deserto. L'objectif de Dieu, c'était Canaan. O objetivo de Deus era Canaã. Qu'il quitte l'Égypte, qu'il s'établisse en Canaan, la terre promise. Que ele deixe o Egito, que possa se estabelecer em Canaã, a terra Maintenant, prometida. Frère Branham explique. Agora, irmão Branham explica. Il dit qu'avec le mouvement d'Azusa ici, Diz que com o movimento de Azusa aqui, c'était l'accomplissement de Joël 2,28. era o movimento de Joel 2:28. Dans les derniers jours, moi, Dieu, Nos últimos dias, eu, Deus, je vais répandre mon esprit. eu vou derramar o meu Espírito. C'était la sortie de l'Égypte maintenant. Era a saída no Egito agora. Le début de l'église pentecôtiste. O princípio da igreja Avec pentecostal. la manifestation des dons. Com a manifestação dos dons. C'est vrai, Jésus est réel. É verdade, Jesus é real. Jésus guérit, répond aux prières. Jesus cura e Il responde y às avait les orações. langues, les prophéties, les guérisons, tout ça. Houve língua, profecia e curas. Mais
L'objectif de Dieu, ce n'était pas ça. Agora, o objetivo de Deus não era isso. L'objectif de Dieu, c'était la terre promise. O objetivo de Deus era a terra Et prometida. dans les exploits de la foi, Fabonam dit, Agora, nas proezas da fé, irmão Branham diz, la terre promise, c'est ça le livre des 7 sceaux. a terra prometida é esse o livro dos 7 selos. Puisque la rédemption, c'est ramener la position originale. Porque a redenção é renovar a posição original. Non seulement les dons, non seulement la vie éternelle, mais posséder ce qu'Adam avait avant la fondation du monde. Não somente dons da vida eterna, mas possuir o que Adão tinha antes da Amener fundação do mundo. l'église dans le livre de la rédemption. Levar a igreja no livro da redenção. Ces pentecôtistes-là, Esse pentecostais aí, avec les dons balangoués, com os dons ficaram bem. vers 50 et quelques, Volta de 50 e ils ont tal, commencé maintenant à se prostituer. começaram agora a se Ils ont prostituir. commencé à rétrograder, à copier l'église catholique. Eles começaram a copiar a igreja católica. Fabanam dit qu'ils étaient morts dans le désert. Branham disse que eles morreram no Ils se deserto. sont confiés aux dons. Oh, les dons ne peuvent pas vous amener à la perfection. Eles se confiaram nos dons, enquanto que os dons não podem levar à C'est le perfeição. livre de la rédemption qui peut amener l'église à la É o perfection. livro da redenção que pode levar a igreja à perfeição. Alors, quand ils ont échoué ici, Agora, quando eles falharam aqui, vous savez comment ils imitent l'église catholique aujourd'hui? sabe como é que se imita a igreja católica Maintenant, vers hoje? 61, 62, 63, Agora, por volta de 62, 63, Dieu suscite une autre génération de pentecôtistes Deus faz levar uma outra geração de pentecostais. avec Josué. Com Et Josué. Josué, ici, c'est Malachie 4. E o Josué é o Malaquias 4. Là, maintenant, les gens ont traversé le Jourdain. Aí agora as pessoas atravessaram o Jordão. La manne avait cessé de tomber. A maná deixou de cair. Ils ont commencé à manger le blé du pays. E começaram a comer o grão do país. Koyoka liloba ya Nzambe ya solo. Escutar a verdadeira palavra de Deus. Message du temps de la fin. ya solo. Mensagem do tempo do fim. Je ne sais pas si je suis en présence des bébés Não sei, estou em ou des presença gens de qui ont bebês. traversé le Jourdain, c'est Ou vrai. é pessoas que atravessaram o Jordão. Tovanda to solo là. Vamos sentar para conversar. Tovanda la makambuana tout ça. Vamos sentar para Tout resolver ça là. aquele problema. L'église n'est Vamos pas. fazer isso. Loka kingogo kinzozi ya bakongo, non, non, non. A igreja não é como C'est problema de bien tout Bacongos, ça. não. Tovanda to solo, tovanda to solo. Não, vamos sentar para conversar, sentar para conversar. Não. Manger le blé. Come o grão. C'est aussi pour parler de tonnerre, de trompette, tout Você ça. fala de trovões, Le livre trombetas, de la rédemption. o tout livro ça. da redenção. Comment défier la loi de la pesanteur? Como desafiar a lei da gravidade. Il y a des réunions, ils ont zangatina, tout ça. Não reinos inúteis. Batangi comment nangai, bazong siboye, Aí tout ça. o nome voltaram assim, não. Ils ont laissé toutes ces choses-là. Ele Il y avait une autre génération. Tout Houve ça. uma outra geração. Josué a vu les bangas circoncire bango nyonso tout. José tomou pedra e circuncisou todos eles. Voilà, m'a dit, envoie Malachie 4. Branham disse, enviando Ils Malaquias viennent 4. avec l'épée de la parole. Ele vem com a espada da palavra. Et kata katabiso malamu. Para nos cortejar muito Ki bem. mokili nyonso elongwa. Que todas as coisas do Makamba mundo saiam. kikundi nyonso Que elongwa. todas as coisas de reunião Ya bata saiam. mangala nyonso elongwa. Ki Que moziki toda a nyonso pessoa de elongwa. Mangala, que todo espírito de grupo Ki saia. concurrence nyonso elongwa. Que todo clã saia. Vous traversez le Jourdain maintenant. Você atravessa o Jordão Nous agora. sommes dans la terre promise en face comme ça. Estamos diante da terra Une prometida. autre génération de gens. Uma outra geração de Pas de pessoas. matérialistes. Nada, não de Ah, materialistas. ibaki mbongo na ngai. Ba miibi yo na Ah, suwa ele roubou longwa. meu dinheiro. É, todo gatunista tem que sair. Une autre génération de gens. Uma outra geração de pessoas. Maintenant, Dieu a envoyé Malachie 4. Agora, Deus enviou Malaquias 4. Josué. Josué. La tâche de Josué était plus difficile que celle de Moïse. A marcha de Josué foi tão difícil que Il devait prendre Moisés. ce peuple-là, circoncire ces gens-là. Eu vou tomar esse povo e circuncisar essa gente. Ntakumila mimi na kimbangisme, mais ah, tisiko na uzo grade te. Demorar muito no guimbandismo, mas aqui até agora não estou recebendo Ba freiner patente. don na ngai tout ça. Estão a travar meus dons aqui. Tailler tous ces gens-là. Talha todas essas pessoas. Traverser Jourdain. Você atravessa o La Jordão. nouvelle naissance véritable dans l'âme. O verdadeiro novo nascimento na alma. Ligne de prière, ça dans Saint-Esprit, tout ça. Sentamos só senão a linha de oração para receber o Espírito Vous êtes Santo. dans la poche à Patrick. Recevez. Talvez está no bolso do Patrick. Recebam. Recevez. Recebam. Ne ba exclure ba linga. Non. Os burladores gostam muito dessas coisas. Le Saint-Esprit vient O Espírito Santo en vem le fait d'obéir à toute la parole de Dieu. no facto de obedecer toda a palavra de Deus. Si vous n'obéissez pas, ça tient ma boko likolo nada tout ça. Se você não obedecer, Au pode colocar contraire, em qui mão nada. moïbe ko bimasuma kazi. Ao contrário, a gatunice ainda vai se manifestar muito bem. Tona sala kindumba obomba na tabo chamba bo kindumbe bimi sans de. Se eu tiver uma prostituição escondida, quando você me pôr as mãos, aquilo vai se Là n'est manifestar pas muito notre bem. sujet tout ça. Esse não é Mais je nosso crois à la tema. position des mains. Mas eu creio na posição de mãos. Je le fais, je crois.
J'impose les mains aux gens, je crois que c'est là. Impôs as mãos às pessoas, eu creio Maintenant, nisso. Canaan, c'est toute autre chose. Agora, Cana é uma outra coisa. Là, il y a la naissance virginale. tout ça. Aí é nascimento virginal. Là, on parle des anges véritables. Aí onde fala dos verdadeiros De l'évangile anjos. surnaturel. Do evangelho sobrenatural. Croyant et Dieu, pas de prédicateur dedans. Crente em Deus, nada de pregador. Marie, en présence de Gabriel. Maria na presença de Gabriel. Maintenant, Josué, il circoncit ces gens-là. Agora Josué circuncida a gente. Après, maintenant, il faut me bon livre et la rédemption. Eu tenho que lhe levar no livro Le da livre de la rédemption, redenção. c'était la vie de Jéricho. O livro da redenção é a cidade de Jericó. La Bible dit que Jéricho était fermé, barricadé. A Bíblia disse que o Jericó estava muito fechado. Personne n'entrait, personne ne sortait. Ninguém entrava e ninguém saía. C'est ça, Apocalypse chapitre 5. Este Apocalipse capítulo Le 5. livre était fermé, O livro estava en fechado. dedans, en dehors. Dentro e Personne ne fora. pouvait le comprendre. Ninguém podia entender. Josué était là maintenant. Josué estava aí agora. Il faut posséder ce livre-là. É preciso possuir esse livro. Il voit un ange, il dit non, ce n'est pas ton ministère. à toi. Vê se o anjo disse que não é o teu C'est ministério. mon problème à moi. É o meu problema. Mais je Eu. te prête mon épée. Mas eu te empresto a minha espada. Amen. Amém. C'est cet ange-là qui était venu avec le plan. Esse anjo que veio com plano. Ils ont tourné 7 fois. Eles deram volta 7 Le mythe de vezes. Jéricho était tombé. E a cidade de Jericó Ils ont caiu. récupéré Rahab, l'épouse du temps de la fin. Eles recuperaram a Raabe, a esposa do tempo Qui do était une fim. prostituée spirituelle. Que era uma Dans des prostituta coups de pied, espiritual. dans les Bibles, ainsi de suite. E prostituta é assim Quand il a écouté seguinte. le message des frères Branham, il est sauvé maintenant. Escutar a mensagem de Mambrano, mas você foi salvo. Amen. Amém. Josué, c'est Malachie 4. Tout ça. É Malaquias 4. Maintenant, écoutez, faites un effort, pour favor. Agora escuta, faz esforço, por Et voilà, mais que favor. nous sommes cette génération-là de pentecôtistes de deuxième génération. Branham disse, somos pentecostais da segunda. Le livre de la rédemption. O livro da redenção. Il y a 5, 7 dans le plan de la rédemption de Dieu. Existe 5, 7 no plano da redenção de Ah, Deus. il y a 7 sceaux, Há 7 il selos, y a 7 esprits de Dieu, Espírito de il y a Deus. 7 trompettes, Há 7 il trombetas. y a 7 tas de l'église. Há 7 eras da igreja. 5, 7 dans le plan de la rédemption. 5, 7 no plano da redenção. Ce livre-là de la rédemption, Esse livro é da redenção. qui contient tout le plan de la rédemption, là. Que tinha todo o plano da redenção. Après sa résurrection, Depois da sua ressurreição. là au ciel, il intercédait pour l'ignorance des gens. Lá no céu ele intercedia pela ignorância de pessoas. Sur la terre, il descend ici sous la forme de l'ange. Sobre a terra ele desce também sobre a forma do C'est anjo. lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ele que anda no meio de 7 Ah, candelabros de où ouro. Mélimina va symbole, entrer dans la réalité maintenant. Demorar muito no símbolo, agora vamos entrar na L'un de ces 7 esprits qui était sorti de Dieu là, desses espíritos que saiu de Deus. descend ici sur la terre comme un sacrificateur. Desce sobre a terra como sacerdote. C'est ça Jésus, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit au travers des actes de l'Église. Esse Jesus, o Filho de Deus, o Espírito Santo, através das eras da Il igreja. prend l'une de ces 7 couleurs là. Ele toma uma dessas 7 cores Il aí. cherche un être humain ici sur la Ele terre. procura um ser humano sobre a Le terra. premier c'était l'apôtre Paul. O primeiro foi o apóstolo Paulo. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que c'est un saut? Agora, o que se passou? O que é um Un selo? saut, c'est un mouvement du Saint-Esprit, un réveil. O selo é o movimento do Espírito Santo, o Dieu reavamento. envoie une onction, cela s'empare de Paul. Deus uma unção, aquilo põe o Paulo. Il envoie un rouleau, Ele envia une portion de la parole. porção da... L'ange saisit cela. O anjo, Ça veut dire quoi? isso quer dizer o L'ange sur quê? la terre, il envoie comme ça? Non. O anjo está sobre a terra e envia aquilo, não. Lui-même, il descend. Ele próprio desce. Il s'identifie d'une manière étroite avec l'ange. Ele se identifica de uma maneira direita com o anjo. C'est-à-dire, il travaille 2 personnes. Quer dizer, eles trabalham duas Les pessoas. croyants voient Paul, O crente vê Paulo, mais l'autre messager là, on ne le voit pas. mas aquele outro mensageiro não se vê. Exactement comme là au ciel. Exatamente como lá no céu. Il y a le trône. Há trono. Il y a un cercle couleur bleue. Há um circo de cor Comme azul. l'arc-en-ciel ici. Como arco Nous íris voyons aqui. une partie. Nem vimos uma L'autre parte. partie est invisible. Outra parte Mais invisível. dans la 7e dimension, Mas lá na sétima c'est dimensão vraiment visible. é mesmo visível. Ça veut dire, Isto quer une dizer, partie de l'arc-en-ciel, uma parte do on arco-íris voit Paul. vê-se Mais Paulo. l'autre partie, E outra c'est parte un messager céleste. é um mensageiro C'est celeste. Christ lui-même. É Cristo ele Mais mesmo. les gens ne le voient pas. Mas as pessoas não lhe C'est lui veem. qui oint Paul. Ele que unge o Qui Paulo. s'identifie étroitement. Ele se identifica diretamente. S'identifier, ça veut dire quoi? Se manifestar. Ah. Kukukana. Se igualar. C'est un messager. Esse é o mensageiro. Il s'identifie Ele se identifica étroitement. diretamente. Donc, s'il faut regarder Jésus ce jour-là, Quer dizer, para olhar Jesus naquele dia, Paul était mais Jésus-Christ. você sonha com Paulo, você não sonha com Paulo, mas Vous sim voyez Jesus Paul dans Cristo. la vision, c'est pas Paul, c'est Jésus-Christ. Você vê Paulo no gabinete, não é Paulo, é Jesus Cristo. Exactement comme votre pasteur. Quand vous rêvez, c'est Dieu qui te parle. Exatamente como sou pastor, quando você acorda, sonha com o pastor, é Comme Deus que maintenant te pour vous fala. bénir, il doit s'identifier à moi. É para te abençoar, ele tem que se identificar a mim. Si c'est une prédication inspirée, c'est une prophétie. Se é uma pregação inspirada, é uma profecia.
C'est Dieu qui parle. É Deus que fala. Alors le pasteur, il est l'ange de Dieu dans l'église. O pastor é anjo de Deus na igreja. Dieu, il s'identifie au pasteur pour te bénir. Deus que se identifica através do pastor para te Maintenant, abençoar. lui, le messager, Agora ele o mensageiro. il est l'ange de Dieu dans l'âge. Agora ele é o anjo de Deus na Alors, era. Dieu s'identifie étroitement dans cet homme. Agora Deus identifica diretamente esse Il homem. avait une vie avant. Ele tem uma vida antes. Quand le Saint-Esprit s'empare de lui, Quando o Espírito l'homme nele, change. o homem muda. L'interprétation de la Bible par Paul était différente de toutes les autres A personnes. interpretação da Bíblia através do Paulo foi diferente de todas as Ce n'était pessoas. pas lui, c'était cet ange-là. Não era ele, mas era, Oui, je era sais, il aquele fait anjo. chaud. Non, aussi, ça, la minute, non. Sim, vou acabar Peut-être daqui a dans nada. 15 minutes, oui. Talvez daqui a C'était 15 différent. minutos. Foi diferente. Quand il s'identifie avec Paul, Quando ele se identificava com il Paulo, inspire Paul. ele inspira o Paulo. C'est juste un rouleau, É apenas um un rolo, esprit, une qualité seulement. espírito, uma espírito qualidade seulement. apenas. Somente o espírito. Ces rouleaux-là, Esse rolo aí, ça scellait les saints dans le corps de Christ. aquilo foi santos no corpo de Ça Cristo. remenait la vie éternelle aux croyants. Aquilo dava, Mais ça ne pouvait pas racheter leur corps. não podia resgatar seu corpo. Ça ne pouvait pas les amener à la Não perfection. podia lhe levar à perfeição. Ils étaient scellés en attendant le temps de la fin. Eles estavam selados esperando o tempo Alors do que fim. lui, il continuait son intercession. Enquanto que ele continuava a sua intercessão. Là au ciel, dans ce corps ici, Lá no céu, neste corpo aqui. sur la terre, dans un corps invisible, Sobre a terra, num corpo il visível. oint son serviteur. Ele unge o seu servo. Amen. Amém. Après l'exercice de son ministère, Depois do exercício do seu ministério, il y a une trompette. há uma trombeta. Une trompette, c'est quoi? Faut me dire, Trombeta, o que a irmã me diz? depuis que Jésus était sur la terre, Diz que Jesus estava sobre a terra. jusqu'au jour où il sera de retour, Até que o dia que ele vai voltar, tous les tremblements de terre qui viennent sur la terre, todos os terremotos, l'épidémie, toda pandemia, les maladies, toda doença, les guerres, toda guerra, ça c'est tout dans la Bible ici, isso encontra aqui na sous Bíblia, forme de symboles. sob forma de símbolo. Alors ces guerres-là accompagnent le saut, Agora, a guerra acompanha o selo, accompagnent le mouvement du Saint-Esprit sur la terre. acompanha o movimento do Espírito Santo sobre a Il y a terra. le saut, Há selo c'est révélé par le messager, que se revela qui pelo se répond avec mensageiro, des auxiliaires. que se revela através Après dos cela, il y a des auxiliares. guerres qui s'en suivent. Depois daquilo, há corações que se Après seguem. cela, il y a un jugement temporel qu'on appelle les plaies. Depois disso, há julgamento temporário que se chama o C'est-à-dire, grão. pendant les âges de l'église, c'était comme cela. Que é durante a era da igreja C'était reformada. comme cela. Era somente Une assim. portion, une portion, une portion. Uma porção, uma Ça veut porção, dire uma quoi? porção. Isto quer dizer o quê? Quand le messager commence à prêcher, c'est une trompette. Quando o mensageiro começa a pregar uma trombeta, Il proclame le jubilé pour le peuple de Dieu. ele proclama o júbilo pelo povo de Des Deus. gens qui étaient esclaves du péché ou de l'église. Há pessoas que eram escravos do pecado na Après avoir igreja. écouté la parole de leur temps, Depois de ouvir a palavra de ils Deus, reçoivent la vie éternelle par le ministère du messager. ele recebe a vida eterna através do ministério do Par le mensageiro. message du messager. Através da mensagem do Mais mensageiro. leur corps n'était pas racheté. Mas o seu corpo ainda não está resgatado. Eux-mêmes, ils n'étaient pas totalement sauvés. Ele mesmo ainda não está totalmente C'est-à-dire, ils salvo. n'étaient pas parfaits. Quer dizer que ainda não é Niveau ya perfeito. communion oyo Adam zaki nango na Nzambe bakoki ko atteindre yango O te. nível de comunhão que cada um tinha com Deus, ele não podia. Je crois que c'est clair. Eu creio que está claro. Ils meurent maintenant. Ele morre agora. Leur corps espalhado sur la terre ici. O seu espalhado sobre a Et terra aqui. leurs âmes dans les dimensions. E a sua alma na Alors, vous savez dimensão. comment un croyant meurt? Sabe como um crente morre? Quand il sort de ce corps, Quando ele sai desse corpo, dans la plupart des cas, il ne part pas directement. na maior parte dos casos, não parte Il est là, vous diretamente. entrez à l'hôpital, vous pleurez, il est avec vous. Está aí no hospital, vocês estão a chorar, ele está com você. Il contemple son corps. Ele está a contemplar seu Vous corpo. déplacez le corps, lui aussi, il est là. Você desloca o corpo, ele também está aí. Pourquoi? Por quê? Ce corps-là, c'est une partie de lui, c'est son héritage. Esse corpo é uma parte dele, é a sua herança. Il a perdu ça parce que c'était formé par un rapport sexuel. Ele perdeu porque foi formado numa relação Le sexual. message qu'il écoutait ne pouvait pas sauver son corps à A lui. mensagem que ele escutava não podia salvar o seu Le corpo. corps était perdu. O corpo estava Vous le perdido. placez dans la morgue, il est là tout ça. Você ele coloca na morgue, ele está aí. Oui, lisez Fabanam. Sim, ele é irmão Le Branham. jour de l'enterrement, il est avec vous. O dia do enterro, ele está Quand convosco. vous déposez le corps, il est aussi Quando là. você deposita o corpo, também está aí. Fabanam parle de Hope qui participait à l'enterrement de Hope. Irmão Branham me fala de Ope que participava no Le enterro da prédicateur Ope. prêchait tout ça. Os pregadores pregavam. L'aigle, il voit les yeux. Ele, a Il águia voit veio une jeune aos fille olhos. s'approcher. Ele vê uma moça se aproximar. Assister aussi au service funéraire. Assistir também serviços Quand le fúnebres. prédicateur prêchait tout ça, Quando o pregador pregava, Hope était là regardant le corps d'Hope être enterré tout ça. Ope estava olhando o corpo da Là où Ope. vous avez se enterrar. déposé son corps, Aí onde depositaram o seu elle corpo. sait cela après cela. Tango Bopanzani. Depois daquilo, quando se Il est pas espalha, mati à na sixième dimension ela maintenant. também vai e sobe na sexta dimensão. Oh là là, mingi mon Dieu.
Je vais terminer. Eu vou terminar. Maintenant, c'était comme cela, faut me dire. Agora foi assim, irmão Branham diz. Il y a une intelligence Há uma inteligência qui contrôle ce corps-là. que controla esse corpo Comme aí. les enfants d'Israël. Como os filhos de Mais Israel. le terrain était réparti par Josué. O terreno está partido para S'il m'arrivait de Josué. devenir faible, Se eu chegar de de tornar perdre mon fraco terrain un jour, e perder meu je terreno um ne dia, peux pas le perdre définitivement. eu não posso perder Il definitivamente. y a des lois pour des rachats. Há leis para resgatar. Je deviens esclave. Eu me torno escravo. Après 7 ans, il y a le jubilé. Depois de 7 anos jubileu, Je deviens libre maintenant. eu me torno Mais livre. pour récupérer mon terrain, Mas para recuperar meu il faut terreno, après 50 ans é preciso depois de 50 là, anos attendre le grand jubilé. esperar o grande Alors, júbilo. pendant le grand jubilé, Durante o grande júbilo, là, il y a le souverain sacrificateur. aí é sumo sacerdote, Chef, il y a le sacrificateur. o chefe dos sacerdotes, La voix de l'archange. a voz do Le arcanjo, chef des anges. o chefe dos Lui, il anjos, vient avec sa trompette. ele vem com a sua trombeta. Quand il sonne la trompette, Quando ele soa a vous trombeta, devenez libre você se torna et livre vous récupérez votre portion de terre. e você recupera a sua porção Maintenant, de les terra. saints pendant les âges de l'église Agora, os santos durante ne a era da pouvaient pas igreja être sauvés dans leur corps comme não ça. puderam ser salvos no seu Le corpo. corps était enterré par-ci par-là. O corpo foi enterrado aí Après acolá. les années, ça s'est désintégré, ainsi de suite. Depois dos anos, Mais Abraham dit que l'intelligence de Dieu contrôle chaque atome, tout ça. e Mama disse que a inteligência controla Alors cada. là, dans les dimensions, Agora lá nas ils missões, ont la vie éternelle. eles têm a vida eterna. Ils attendent une chose, Mas eles esperam uma la coisa, rédemption de leur corps. a redenção dos seus Maintenant, ils ne corpos. pouvaient pas être rachetés. Agora não podiam ser Alors que Dieu resgatados. envoyait des messagers. Deus enviava Ils mensageiros. attendaient la trompette du souverain sacrificateur. Eles esperavam a trombeta do sumo Donc, sacerdote. après les 7 messagers, Agora depois de 7 il faut mensageiros, qu'il y ait un 8e é messager. preciso que haja um oitavo Lui, il mensageiro. vient avec un message. Ele que vem com uma La mensagem. différence entre lui, le 8e messager, A diferença entre ele, o oitavo et mensageiro, d'autres messagers ordinaires. e qualquer outro Ici, mensageiro. Jésus envoie un esprit, Aqui eu vi une qualité de Dieu, uma qualidade de Deus. une vertu. Il utilise un messager. Ele utiliza o mensageiro. Jusqu'au 7e comme ça. Até o 7º assim. Maintenant, à la fin, Agora no fim, Dieu envoie Branham Deus envia Branham avec un ange, com um anjo, avec une portion de la parole, com uma porção da pour palavra, racheter les âmes des croyants de son temps. para resgatar a alma dos crentes do seu À tempo. la fin du ministère de William Branham, Agora no fim do ministério de William vous Branham, connaissez la fin du ministère de William Branham? conhece o ministério de William Branham? 62-63. 62, 63. Là, Branham comme prophète, c'était terminé. Aí Branham como profeta terminou. Quand il a terminé, Quando ele terminou, c'est là où le souverain sacrificateur, é aí onde o sumo sacerdote, c'est lui qui intercédait pendant 2000 ans. ele que estava intercedendo durante Il 2000 se anos, lève maintenant du trône. ele se levanta agora do Ce que trono. Jean avait vu dans la vision, O que João tinha visto na ce visão, qu'il avait placé sous forme de symbole dans le livre d'Apocalypse. o que se colocou em forma de símbolo no livro da Madame dit Apocalipse. le récit d'Apocalypse chapitre 5, E Branham disse la a scène d'Apocalypse receita, chapitre 5, o final do Apocalipse capítulo 5. s'accomplit au temps d'Apocalypse chapitre 10. Isso se cumpre no tempo do Apocalipse capítulo Le 10. 7e messager était là. O certo mensageiro estava aí. Après avoir terminé son travail, Depois de terminar seu trabalho, j'ai vu un ange puissant qui descendait avec un livre ouvert. eu vi um anjo poderoso que descia com um livro aberto. Elingi Kolobaboy, Isto quer le dizer, souverain sacrificateur. o sumo sacerdote, Après fin un ministère, il y a Branham. no ministério de Branham, William Branham, il est le messager de l'âge de l'Odyssée. William Branham é o mensageiro da era de À la fin de Laodiceia. son ministère, No fim do ministério, Jésus, le chef des anges. o Jesus, o chefe dos anjos, Jésus, le souverain sacrificateur. Jesus, o sumo sacerdote, C'est là où il se lève maintenant. é aí onde ele se levanta Avec agora, les livres qui a 7 parties. com livros que tem 7 partes. Elingi Koloba, Isto quer dizer, c'est lui qui s'identifie avec Paul. ele que se identificava com Paulo, Forme à joie qui n'atteint à Paul. a forma que tomou no tempo Forme de qu'il Paulo, avait reçu du temps de Smyrne. forma que tomou no tempo de Jusqu'au temps de Esmirna, Branham. até o tempo de Il Branham. descend avec les 7 esprits. Ele desce com os 7 espíritos. C'est ça le sens de cette photo ici. O centro dessa foto aqui, Les 7 anges les plus puissants. os 7 anjos mais En poderosos, commençant par le premier ange começando pelo qui avait travaillé avec Paul. Le deuxième o segundo, qui avait travaillé avec Irénée. que trabalha, Jusqu'au 7e qu'il appelle le puissant tonnerre. que ele chama poderoso Qui a trovão, travaillé avec lui. que trabalhou com Il ele, lui descend. ele desce, Il voit le livre de la rédemption. ele vê, tá vendo o livro C'est da un redenção, nuage. é uma nuvem, Pas un symbole, en réalité un nuage. não símbolo, uma La nuvem, plénitude de la divinité. a plenitude da divinidade. La différence qu'il y avait entre Jésus et d'autres prophètes. A diferença que tem entre Jesus e outros profetas, Là, il appelle un mortel. aí ele chama um mortal, Quelqu'un qui est né par le sexe. alguém que nasceu do Mais sexo, sanctifié par son sang. mas santificado pelo seu Il sangue. dit, venez maintenant. Ele disse, vem Je agora, ne suis pas digne. eu não sou Ma digno. mère, c'est Elle Abraham. A mãe Mon père, dela, c'est Eli, je le sais. o meu pai, eu Mais sei, j'étais eu sei. sanctifié. Sim, eu te santifiquei.
identifiquei. Je m'identifie en toi. Eu vou me identificar Je a ti. vais entrer à l'intérieur de toi. Eu quero entrar no seu interior. Maintenant, depuis 63, De 63, il y avait quelqu'un d'autre qui sonnait la trompette. houve uma outra pessoa que soava a trombeta. Puisque le messager avait déjà terminé. Porque o mensageiro já tinha terminado. Paul, un homme très puissant. Paulo, um homem tão poderoso. Même Pierre qui est avec Jésus. Mesmo Pedro que estava com Il Jesus. dit, voici, je vous dis un mystère. Ele disse, eis que vos digo, Nous ne mourrions pas tous, não morreremos todos, mais tous nous serons changés. mas todos vamos En un mudar. instant, en un clin d'œil. Mas no instante, num piscar de En un olho, instant, en un clin d'œil, m'explique. Hein? num piscar de olho, Mamba nos Il dit que c'est explica. la vitesse avec laquelle ces anges se sont déplacés. Ele disse que a velocidade em que na qual os anjos se deslocaram. En un instant, en un clin d'œil, No instante, num piscar de à olho, la dernière trompette. na última Il trombeta. dit, cette trompette, c'est ça le message de William Branham. Diz que esta trombeta é essa mensagem de William Branham. Pierre est concerné par ce message. O Pedro está concernido Paul nessa est concerné mensagem. par ce O message. Paulo está concernido Le nessa mensagem. rachat de son O corps resgate do seu corpo dépend du message de William Branham. depende da mensagem de William Branham. Vous avez peur? Vocês Vous n'avez pas peur, c'est vrai? não tem medo, é verdade. Écoutez ce qu'il faut, dans le statut de l'homme parfait, page 55. Escutem uma bendição na estatura do homem perfeito, página 55. Lui a dit ceci, Ele diz o seguinte, et paragraphe 141. parágrafo 141. N'est-ce pas merveilleux? Não é maravilhoso? Et c'est aussi au travers de cela que Dieu a amené cet état de l'église, E sobretudo através daquilo que Deus levou essa era da igreja, montrant les 7 marches par lesquelles il a édifié son individu à son image. mostrando 7 marchas que na qual edificou seu indivíduo à sua imagem. Il a conçu une église complète à son image. Ele construiu uma igreja completa à sua imagem. Et à la résurrection, E na ressurreição, ce corps complet ressuscitera pour vivre avec lui pour toujours. o seu corpo completo vai ressuscitar com ele, Parce que c'est une épouse. porque é uma esposa. Cela intervient donc dans chaque âge qui arrive. Isso intervém em cada era que chega. Il est exigé davantage. Ele está exigido da vantagem. Rappelez-vous ce que Paul a dit ici dans Hébreux chapitre 11. Lembrava que Paulo diz aqui no Hebreus capítulo Permettez-moi 11. juste de vous lire quelque chose avant que nous terminions. C'est juste une minute. Permita-me ler alguma coisa antes de eu Et terminar. que dirais-je quand le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak? O que vai me faltar de falar de Gedeão e de Baraque? Il faut vraiment continuer. Tout cela, à la fois desquels a été rendu témoignage, E mamãe disse que foi rendido o ils testemunho, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. que não foram optados aquilo que lhes Les foi saints prometido. pendant les âges de l'Église, Os santos durante dans l'âge de Spirne de Pergame, na era de les femmes Pergamo, qui acceptaient la mort à cause de Jésus-Christ, as pessoas que mortas através de Jesus ils Cristo n'ont pas obtenu la résurrection, vão possuir a ils n'ont pas ressurreição, obtenu la perfection. vão possuir. Comprenez-vous cela? Estão entendendo? Ces gens qui sont morts ici Essas pessoas que morreram aqui comptent sur nous contem sobre nós et attendent après nous. e esperam depois de nós. Cette église doit donc arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. Essa igreja tem que chegar à perfeição para Il y a des âmes sous l'autel qui attendent Ah, que almas. cette église arrive à sa perfection. a alma sobre o altar que estão à espera que essa igreja atinja a perfeição. Le temps est trop passé, on va lire cela tout ça après. Vamos ser muito pacientes, vamos ler isso depois. Pendant avant la prédication sur les sceaux, Branham, antes da pregação sobre il o prie, seio, il dit, oh Dieu, ele ora, ele diz, je oh sais que Deus, dans les dimensions, eu sei que nas les dimensões, gens regardent au travers de la balustrade. as pessoas olham através da... Non, babima quitté. Não, não Le saíram. processus a sorti na biso bimi. É desse o procedimento E da nossa saída bandi. saiu. Começou. C'est messager azul livre. Aqueles que nos rendem livre. Il faut noter un livre wana. É preciso começar a pregar C'est aquele ça la livre. trompette d'un Corinthiens 15. Essa trombeta de 1 Coríntios. C'est que fois Bonhomme dit dans citerne crévassée. É como disse, cisterna rota. Voilà, nous attendons la trompette là. É desse, nós esperamos a trombeta. À la aí. dernière trompette, Na última trombeta, le corps ici sera changé. esse corpo vai mudar. Et Abraham dit cette trompette là, c'est le message du 7e message. Branham disse que essa trombeta é a mensagem do sétimo mensageiro. Abraham Matthieu depuis 63 il est là, oui. Branham pregou de 63 até hoje, sim. Cette trompette là a des séquences. Essa trombeta aí tem sequência. Première séquence, la bengi cri de commandement. A primeira sequência chamam de Deuxième mandamento. séquence, la bengi la voix de A l'archange. segunda sequência chamam a voz do Troisième arcanjo. séquence, le son de la trompette. Terceira sequência chama a expressão da Nous trombeta. sommes dans ce processus Nós là. estamos nesse procedimento Nous aí. devons atteindre la perfection. Nós devemos atingir a Puisque perfeição. le souverain sacrificateur, Porque somos sacerdotes. le message de William Branham, A mensagem do William Branham, Oyateyaki Awa Esili, que acabou, lui le souverain secrétaire de son maintenant. ele somos sacerdote desde Alors, agora. celui qui tournait le dos, Agora aquele que dava il costas, se tient maintenant entre moi et la Bible. se coloca agora entre eu e a Je Bíblia. commence à apprendre avec vous.
debaixo de Abraão conosco. Depuis 63, ce n'est plus moi qui dirige l'épouse. De 63 já não sou eu que dirijo a Je esposa. dépends de lui, c'est lui qui dirige l'épouse. Eu dependo dele, ele é que está dirigindo a Quand esposa. je prêche, j'apprends directement avec vous. Quando eu estou a pregar, eu estou a aprender convosco. Ce qui était dans le cœur de Dieu. O que estava no coração de Ce Deus. qui était caché en Jésus là. O que estava escondido em Jesus En aí. 63, il dit cela clairement. Em 63 ele fala aquilo Un claramente. gros paquet de paroles comme ça. Uma grande buquê de palavras aí. 7 rouleaux, 7 menus. É 7 rolos. Tango épouse aux acoliango. Quando a esposa você está a comer Vous aqui, avez la foi du salut d'abord. você tem a fé da Le salvação. Saint-Esprit entre. O Espírito Santo entra. Ça se condense maintenant Aquilo se condensa jusqu'à agora. la foi de l'enlèvement. Até a fé do arrebatamento. Tango foi de l'enlèvement est commis, Quando a fé do arrebatamento la terre chega, ne supporte pas a cela. terra já não suporta C'est aquilo. ça notre terre promise. Essa é a nossa terra C'est ça prometida. l'objectif de Malachi 4. Esse é que é o objetivo de Dieu Malaquias nous 4. a appelés Deus nos pour chamou voyager, c'est bien. não para viajar, Pas pour viajar l'argent, tudo c'est bem, bien. não para dinheiro muito Mais bom, pour provoquer la résurrection des autres. mas para provocar a ressurreição dos outros. Ce message ici, Esta mensagem aqui, un message parfait, uma mensagem un perfeita, message complet. uma mensagem Qu'est-ce que completa. tu dois faire? O que é que tu deve fazer? Mitika Mobiba sans Se hypocrisie. entrega inteiramente sem Puisque hipocrisia. les rouleaux doivent habiter ton âme, ton cœur. Porque o rolo tem que habitar a sua alma, seu Tu es coração. aussi un vase, toi aussi. Também tu és vaso. Ah, hypocrisie non c'est longo. E toda hipocrisia sai. Dieu n'aime pas la double nature. Não gosta de dupla natureza. Haine non c'est longo. Todo odo sai. Kindumba est Que longo. toda prostituição sai. Mensonge est longo. Que toda mentira sai. Escroquerie est longo. Que toda burla Tu sai. verras les effets de ces rouleaux dans Tu ta vai vie. ver os efeitos desse rolo. Ce que Daniel avait vu. O que J'ai visto. vu des gens qui écoutaient ces Houve paroles-là. pessoas que ouviram essa palavra aí. Babengi bango ba mystique sur la terre. Eles chamaram de místicos sobre a terra. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Levons-nous pour prier. Vamos levantar para orar.